Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo Com. Pessoal, como venho falando para vocês, né? Hoje, quinta-feira, diferente de todos os bate-papos, sempre na sexta, remarcamos essa live com essa pessoa sensacional que vai estar chegando aí, tá? Peço a vocês, tá? Que quem vem chegando aí, dê um certinho, dê um ok, oi, para saber como está o áudio, tá? A gente sempre faz essas perguntas, esses questionamentos, tá? Que é pra gente estar ok com vocês, pra gente estar fazendo esse bate-papo aí super bom e tranquilo e maravilhoso, tá? Acredito que a nossa convidada já esteja aí, que eu já vi que tá chegando. Só preciso aí que me dê um certinho ok para saber como é que tá o áudio, se tá tudo ok. Tá? Pessoal, peço aí que cheguem aí curtindo, compartilhando, divulgando, tá? A gente tá aí para mostrar mais essa história aí que vai passar muito, né? Do que todos passam aqui também, tá? Porque a gente está sempre querendo mostrar a nossa vida, a vida da inclusão, para quem não conhece, porque eu sempre falo que todos vão acabar e acabam vivenciando esse dia a dia. Só temos que entender e compreender um pouco aí para se ajudar. Pessoal, eu vou me apresentar, tá, para vocês. Meu nome é Guilherme Silva, sou pai de autista. Atualmente faço parte do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, onde sou coordenador no município de Capão da Canoa. Também faço parte da Associação Autismo Litoral Norte, tá, onde faço parte da diretoria, onde a gente está sempre na luta pela nossa inclusão. Tá? Peço aí que todos aí, seja, como eu já falei antes, chegam curtindo, compartilhando. Não posso deixar de agradecer as pessoas que estão sempre me apoiando aí. E uma delas que está sempre me apoiando é o restaurante Mamas Burger aqui em Capão da Canoa. O Joel, uma pessoa sensacional. Quem quiser ir lá, pode ir na Rudá 1004, restaurante top, principalmente para a nossa inclusão. Não posso deixar também de agradecer também essa pessoa que me apoia muito, é o Bruno Costa, tá? Tatuador aí em Capão da Canoa. Tem meu amigo Regis Tatu também, que é uma pessoa que está sempre na ajuda, sempre apoiando, sempre incentivando. Então estamos aí para estar sempre nos ajudando. Também tem meus parceiros no canal do YouTube aí, Dark Zona TV, tá? Amitaf Paranormal, meu amigo Wagner aí no Wagner no Bike Trip, tá? Então são pessoas aí que estão sempre nos ajudando. Então, pessoal, vamos lá para essa live aí. Se Deus quiser, vamos internet. Peço aí que colabore, tá? O pessoal, sigam também, tem meu canal no YouTube, Bate-Papo com Guilherme Silva, onde pós essa live aí, estarei passando ela lá pro meu canal. A convidada já fez o convite, vamos lá, vamos adicionar, vamos torcer que esteja presente. Ela chegando, ela se apresenta, que a gente vai estar conversando muito sobre o nosso autismo e nossa inclusão. Apareceu, olha aí, ó, viu? Tudo Apareceu. ok? Apareceu a Margarida. Apareceu e tá tudo ok. Tô te ouvindo tranquilo aqui, tá tudo certinho. Também tô te ouvindo, Gui. Então tá. Bárbara, assim, pedi que tu te apresente, aí eu vou te fazendo as perguntas e a gente vai conversando um pouco aí pelo nosso mundo aí, que a gente sabe que é muito bom estar ajudando. Sim, ó. Agora a mãe vai dar uma entrevista pra esse titio bonitão aqui, ó. Viu? Tomou banho? Tomou banho, mãe? É ao vivo, né, Gui? Sim. Então, assim, a realidade... Ele tomou banho. Vai lá. Ele tomou banho? Será que ele tomou banho? Eu acho que ele tomou. Então, Gui, boa noite a todos. Eu me chamo Bárbara. Eu moro em Bé aqui há um pouco mais de um ano, mas sou cria de Capão da Canoa. Sou mãe desse piazinho aqui de 7 anos também, que participa, né, ativamente da minha vida em todos os sentidos. Ele é autista, né, grau 1 de suporte. Pede pro papai lá que o papai te serve. Pai, dá uma atençãozinha para ele, por favor. Obrigada. E a gente tem a nossa rotina, né, Gui? Então ele vai participar do vídeo aqui, porque é assim mesmo. No geral, ele é bem tranquilo, bem comunicativo, graças a Deus. Eu trabalho aqui em Imbé como cozinheira concursada já faz mais de 2 anos. Por que eu busquei esse concurso?
A gente pode falar disso mais para frente. Eu precisava de uma estabilidade e precisava de tempo com meu filho. Como a gente sabe que tem uma lei que nos protege, né? O funcionário público, que a gente consegue uma redução de carga horária, eu pensei, bom, eu conseguindo fazer esse concurso, eu consigo acompanhar meu filho nas terapias, nos médicos, coisa que eu não conseguia antes, que era só meu esposo que fazia. E realmente, é o que a gente faz, é a nossa rotina, né? Pela manhã ele faz as terapias dele, e à tarde eu trabalho, ele vai para a escolinha, e tudo tem funcionado bem. E atualmente eu sou estudante de educação especial, também por um motivo especial, né? A gente acaba buscando isso, né? Sim, A gente sim. sabe que, infelizmente, a gente vai em busca das terapias, mas sendo só, assim, sempre você fala, sempre pelo SUS é mais complicado. Mas a gente Muito está mais sempre complicado. Mas é meio assim. Bárbara, assim, eu vou te fazer uma pergunta, até já como mais ou menos você explicou, mas eu preciso saber disso. É em questão do nascimento do Brian em si, até tu descobrir como é que é a tua vida em torno do autismo, né? Que a gente sabe até a Sim. descoberta do nascimento dele e até agora. Como para todos os pais, eu acho que é um choque, mas para nós, Gui, foi de leve, sabe? Porque o Brian foi uma gravidez muito amada, muito esperada por nós dois. E, de certa forma, eu acho que Deus lá em cima, quando ele planeja as coisas, eu acho que ele planeja tão perfeitamente que veio bem direitinho, assim, sabe? Desde que o Brian era bebê, nós notávamos algumas situações, tá? Como, claro, um bebê não fala, né? Ele se sentia incomodado. Por exemplo, lugares com muitas pessoas. Eu não conseguia participar de festinha de aniversário, da família. Eu não conseguia. Eu sempre gostei muito de ir na missa, né? Eu não conseguia ir na missa com ele. Eu acho que aquele burburinho, aquela luz. Desde muito bebezinho, isso. E aí nós viemos observando, mas o fato foi na escolinha, na educação infantil, né? Ele foi com um aninho e pouquinho que eu precisava trabalhar, e a professora me alertou, mãe, tem alguma coisa aí. Na hora, assim, eu disse para ela, bom, o que eu vou fazer? Eu vou procurar ajuda com um neuropediatra, né? E aí que eu quero chegar contigo, Gui. Não vamos falar mal de ninguém, não é o nosso propósito aqui hoje. Sim. Mas esse primeiro neuropediatra descartou o autismo. Ele disse para mim, com essas palavras que eu vou te dizer, tá? Mãe, hoje em dia as crianças são meio estranhas mesmo. Então, olhando para ele assim, não dá para dizer que ele é autista. Então, tu vai ter que esperar. E isso foi numa consulta particular, tá? Então, o que eu vou te dizer, né? Tô ouvindo isso de um neuropediatra, mas eu continuei com a dúvida. Tu sabe que nós pais, a gente tem aquele sininho, né? E o sininho batendo, e o sininho batendo. Não me conformei com aquilo ali, porque ele continuava com os estranhamentos, problema social, não se socializava com outras crianças, não ficava com ninguém sem ser eu, meu esposo ou a minha mãe. Então, assim, eu dizia, meu Deus, me dá uma luz, Senhor. E nesse meio tempo, a gente passou um problemão financeiro, e a gente teve que ir morar com os meus pais novamente, lá numa cidadezinha do interior. Então, tu já viu, piorou, né? O acesso ficou mais difícil a médico, e lá nem escolinha tinha, muito menos terapia. A gente ficou um ano mais ou menos isolado lá, conseguimos nos restabelecer financeiramente e voltamos. Quando nós voltamos, nós conseguimos o diagnóstico do Brian com 4 aninhos. Então aí a gente tem o laudo, ele começou atendimento na Psicocentro de Capão, que tu conhece bem, né? Sim. E aí a coisa começou a fluir, eu acho que ele começou a interagir mais com a família, com as crianças, né? Começou a frequentar a EMEI Rainha do Mar, que nessa época a gente morava em Xangri-Lá, e aí as coisas começaram a se acalmar um pouco, inclusive nosso coração, né? Que vivia naquela angústia, né? Ele não brinca, ele não socializa, ele não parece que a coisa não andava. Parece que o laudo ele vem para dar aquele ponto de partida pra gente, né? Não sei se contigo foi assim. Eu já fui com o Daniel quando o diagnóstico dele com 3 anos.
E bem como tem a história da escolinha, sabe? Na escolinha, a primeira escolinha que ele foi, só ficava chorando com a professora no canto. E a diretora da escolinha, por ele ter ido numa criança, deu um chute, que eu sei que ele foi se defender. Sim. A diretora só falou para o pai e a mãe, não, assim, ó, o certo é levar tem que levar no médico, porque deu um chute. Tá, mas o que eu penso? Pai, meu filho foi se defender, uma coisa que qualquer criança, ele não vai fazer do nada, ele não vai chegar lá e chutar do nada. Tá, aquilo ali. Sim. Foi na primeira vez que ele foi numa... Como é que eu... Isso até foi antes de ir para a escola, agora falou de... A neuro, quando falou para nós, que aí nesse momento não tinha diagnosticado autismo ainda, antes dos 3 anos. Sim. Ele tem que ir para a escolinha. Isso é criança que tem que ir para a escolinha. Mas é porque a mãe está em cima, o pai diz, não é, tem alguma coisa. E tem alguma coisa. E foi se encaixando, porque eu sempre para ver que o autismo como é diferente de um, né? O Daniel é grau 3, ele é severo, mas aquilo que eu digo, eu trato o severo dele como se fosse a coisa mais tranquila que tem. A gente tem que falar do capacitismo também, né, Gui? Porque não importa, eu não vejo isso também dessa forma, tá? E não vou ver depois como professora dessa forma, tá? Graus para mim não vão importar, né? Porque eu acredito que todas as crianças são capazes de qualquer coisa, né? Porque é um leque ali, né? É um leque de diversidade, de possibilidade e de aprendizagem. Eu vejo isso no meu filho. Um fato curioso que aconteceu esse verão, eu tentei colocar ele na natação, não funcionou, porque eu queria muito que ele fizesse um esporte, né? Porque ele é muito da coordenação motora, né? Pá, pá, pá. Mas não funcionou, o pessoal lá não estava preparado, eu acho, para lidar com ele, porque eles têm o tempo deles, né? Eles não vão chegar como uma criança típica se atirando na água. Embora ele ame água. Então eu tentei ir, eu acho que foi um mês, eu tentei ir várias vezes, não deu certo, o pessoal não estava preparado. Eu pensei, meu Deus, eu queria tanto que ele fizesse uma atividade física. E a bicicletinha dele estava ali, ele olhava, ela olhava para ele, e ele não queria andar de bicicleta, ele não queria deixar eu ensinar, não queria deixar o pai dele ensinar, mas ele tinha vontade de andar porque ele olhava. Um certo dia, do nada, ele pegou uma bicicleta de uma criança que estava brincando na frente da minha casa e saiu andando. Sozinho, sem rodinha, sem nada. Saiu. Então aquilo ali eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Eu não esperava. Porque quando é que eu imaginei que ele ia sozinho, sem rodinha, sem aquelas rodinhas laterais, né? Sair pedalando e não caiu nem um tombo, né? Eu me admiro muito com isso. Porque é o tempo. É o tempo. Mas o capacitismo, ele tem que ser falado porque eles têm capacidade, sim, né? De aprender tudo. Tudo que eles quiserem, que eles se interessarem, que for bom para eles, né? E a gente tem essa questão do esporte aqui em casa muito forte, porque é sempre pedalando, é sempre indo na praia, é sempre correndo com ele, porque esse gasto de energia é necessário para eles, né? O cérebrozinho, né, oxigenar e funcionar, e as coisas começarem a se acalmar. O dia que não tem o exercício, que chove, é aquilo. Que eu sempre digo, né? A questão porque o gastar energia é muito importante. É por isso que às vezes eu falo, não, já isso eu vou pontuar não só pelas crianças atípicas, tá, autista, até as crianças típicas. A gente fala muito do eletrônico. Porque a gente sabe que no mundo que nós estamos vivendo agora, o eletrônico ele toma conta. Tá vendo? Tem um tá aqui. Mas a gente fala no celular, tudo que imagina. Só que assim, exemplo, quando a criança se fixa muito naquilo ali, automaticamente ela não faz absolutamente mais nada. Ela não faz o exercício, ela não presta atenção em nada, é só naquilo ali. E quando quando tu consegue organizar, né, tem mais isso, tirar aquele eletrônico ali, dependendo da situação, a criança ela já está praticamente com um vício daquilo ali. Verdade. Quando tu tira, o cérebro acaba dizendo que o cérebro descansa. O que é o descansar? Pois é, a gente tem visto também. Além do tira, mas ele faz falta. Desorganiza também. As doses de equilíbrio que a gente fala, né, Gui? Eu acho que não dá para deixar fora da tecnologia, isso não existe mais. Sim, tem como. Não existe como retroceder. Um beijo, Elaine. Brian fala sempre de ti, todas as vezes que eu vou no 24 horas, ele fala, tia,
como é que ele fala, Marcos? A tia, né? A tia do joguinho, né? Ele não esquece de ti, Elaine. E o que eu ia te dizer, Gui? Sobre os estímulos eletrônicos, né? E o que acontece? O Brian é uma criança fora do comum, assim, que ele não gosta de celular. Ele não gosta. Mesmo ele teve doente um tempo atrás e ficar aquelas horas no hospital ali é chatinho, né? E eles não para e não senta e quer ir embora. E eu disse, meu Deus, tentei pegar o celular. Não adianta. Então, assim, ele não despertou pro eletrônico ainda, tá? E aí é onde ele sofre um pouquinho de bullying. Não vou falar bullying, que é mais forte. Ele sofre um pouquinho de dificuldade de interagir com as crianças dizem assim, ei, Brian, vamos ver um Naruto? Ele fica boiando. E aí, Brian, vamos jogar como é que é? Um Free Fire. E ele fica assim, cri. Ele não sabe o que é. Sim. Ele não sabe o que é super-heróis, ele não sabe o que é joguinho de celular, mas em compensação, assim, a atividade física é sempre a mil. É sempre a mil, é por isso que as pessoas olham para ele e dizem, mas não parece. Teu filho é autista mesmo? Tem certeza? Aquela história de sempre, né? Isso me incomoda um pouco, porque parece que a gente quer que a coisa seja assim, ou tu quer um diagnóstico para te favorecer de alguma forma. Não é o que acontece. Eu não consigo dizer... Sim, o meu filho ele é autista. Eu vou falar, vou lutar, vou relutar. Só que no meu dia a dia, estando com ele, porque ele não fica comigo, ele fica com a mãe, mas quase todos os finais de semana está comigo. Mas eu digo assim, ó, eu sempre falo, meu filho tem uma dificuldade a mais que os outros. Sim. Eu não preciso taxar, vou falar a palavra taxar, autista. Claro, a gente tem uma dificuldade, todos os pais, que tu tem que acabar tendo que botar um crachá, sair com uma camiseta, pintar, falar e bordar, porque infelizmente o ser humano, por não querer ter informação, né, por falta de informação, de não ter o material, é o ser humano não querer procurar a informação. Porque eu sempre falo, o autismo ensina a vida de cada ser humano, ela vai ser e já é normal. Como normal? É normal. Tu vai conviver com alguém no teu dia a dia, sendo família, sendo amigo, sendo estranho, tu vai conviver. E como? Tu não procura olhar um cadeirante. A gente tem aí um tabu cultural muito forte ainda, mas graças a Deus a gente está quebrando, né, Gui? Principalmente na família, né? Infelizmente, né, na família. Parece que as professoras, a família, parece que todo mundo... Parece que o pessoal de fora entende melhor que o seio da família, né? Eu escutei cada coisa, cada absurdo, assim, que eu não vou nem mencionar. É falta de laço. Isso é besteira. Isso é porque ele é o último filho, é mimado. Gente, claro que eu mimo meu filho, entendeu? Ele é meu filho, mas esse é problema meu, né? Mas eu acho assim, ó, gente, vamos respeitar cada um na sua individualidade. Se não for para agregar, não vamos, né? Não vamos também interromper um processo, né? Porque nisso aí tu gera uma interrupção de processo também, porque a família também é importante, né? Tão importante quanto ela é o seio da sociedade, é a família, né? Família, escola, educação, elas andam juntas, e saúde. Então a gente tem que ter esse apoio, essa rede de apoio, mas nem sempre ela é viável. Eu não estou dizendo que o filho é responsabilidade dos outros, não é isso que eu estou dizendo. Sim. O filho é responsabilidade da gente, dos pais, óbvio. Mas a rede de apoio, que eu digo é assim, ó, gente, não é besteira, não é epidemia, não é o Covid. Porque eu já escutei. Agora eu tenho uma epidemia de autismo, né? Não. Graças a Deus, agora viabilizou o diagnóstico. Então, nós temos mais possibilidades aí de estar diagnosticando adultos, adolescentes, crianças, para que quanto antes tenham acesso às terapias e a tudo que eles precisam para poder se integrar e amenizar aquelas situações. Quantas crianças eu conheço? Bom, eu trabalho numa escola especial, né? E vou te dizer que a gente conhece crianças através dos pais, que os pais têm problema, e os pais acabaram não conseguindo frequentar uma escola, justamente por isso, por essa falta por esse tabu, pela família antigamente tinha muita vergonha, e aí as pessoas não tinham acesso à cultura, não tinham acesso à educação, né? Mas acontece. Então, a família, eu acho muito importante, sabe, essa questão vou procurar saber.
Ah, eu tenho um sobrinho autista. Ah, eu tenho Vou procurar saber, vou ali no videozinho do YouTube, eu vou entender um pouquinho para poder lidar com ele, para poder, né, saber do que eu tô falando, não custa nada, né? A gente abre muito isso, porque eu sempre falo, por questão da minha família, é uma família já, tenho meus tios aí com 60, 70 anos, é dos mais antigos. Foram começar a abrir muito mais, não só do autismo, mas a questão da inclusão, por essa minha exposição com meu filho, mostrar, ver como é que é a situação e querer entender. Porque a gente sabe que é difícil, principalmente os mais É antigos. difícil. É Porque difícil. e não é assim, eu vou falar, e não é por mal, ao antigo. É que aquilo de é a criação, mais fechado, e aqui a gente vê, e antigamente não tinha tanta informação como tem agora. Agora Nossa, é verdade. clicadinha no botão aqui, a gente fala, acabou de dizer, até o YouTube, o tablet, o telefone, qualquer clicadinha tu descobre tudo que tu imagina. E é tão normal, né, Gui, que a gente se torna PhD no assunto. Porque eu acho que se eu tivesse um filho que tivesse amor por cavalos, eu iria procurar saber de cavalo. Eu acho que se eu tivesse um filho com paixão pelo mar, por peixes, eu ia pesquisar peixes. Então, assim, uma coisa leva a outra, né? Então, é muito natural que quando a gente tem um filho especial ou um filho com algum aspecto como nós, ou com qualquer outra condição física, neurológica, a gente vai procurar se informar, a gente vai procurar entrar nesse meio. Foi o que aconteceu comigo, né? Porque eu fiz 4 semestres de serviço social, né? Eu estava prestes a me formar assistente social, que é um sonho de infância, né, meu? E eu desisti, né? Claro que tudo que eu aprendi está aqui, eu vou Sim. dividir com as pessoas. Foi bom, porque conhecimento, já dizia meu avô, ele não ocupa espaço, né? Ele é teu, né? Então, assim, foi muito importante aquele tempo, né? Os estatutos, tudo que eu aprendi, me deixou mais ligada, me deixou alerta, me deixou. A gente precisa se atualizar, né? Então, independente se qualquer curso, a gente tem que se atualizar para a gente poder saber do que a gente está falando, né? E aí a ida para a educação especial tem a ver com o meu filho, tem a ver com a escola que eu trabalho, porque não tem como não se apaixonar por aquelas crianças, não tem como. Eu sou pai, meu Bah, filho estuda numa escola especial, e por ser pai eu me envolvo na escola, e atualmente eu sou presidente CPM da escola. E meu filho, desde os 6 anos, está lá. sim. Já está fazer seus 16 anos. Então não Então, tem assim, como. ó, Existe aquele, paixão. aquele olhar, aquele olharzinho deles que brilha, assim, pra gente. E eles falam através do olhar, né? Tu conhece uma criança através do olhar, não adianta. Então, uma criança, um adolescente, enfim, um ser especial, porque o nome já diz especial, né? Por algum motivo, porque ele é especial. Então, assim, foi me encantando aos poucos. Eu também estou aprendendo, eu tenho muito para aprender ainda. Eu tenho que aprender com o meu filho, porque cada dia é uma novidade. E às vezes, santo de casa não faz milagre, que nem eu digo para a professora Tânia, que está aqui assistindo a gente, né? Eu consigo com outras crianças, nem sempre com meu filho eu consigo, né? Às vezes eu não consigo fazer uma atividade com ele, às vezes eu não consigo fazer. Porque eu pesquiso muito no YouTube, né? Sobre aba, sobre Denver, sobre tudo isso. E eu tento aplicar em casa, né? Então a gente aplica isso de várias formas, de preferência em ações do cotidiano, né? Então, assim, eu não consigo nem sempre aplicar com meu filho, porque eu sou a mãe, né? Então, tu não vale, certo? Ele pensa na cabeça dele, tu não vale, né? Então, muitas coisas ele diz para mim, eu só vou fazer isso aí lá na escola, com a prof. Então, tudo é passinho de bebê, né? A gente está sempre aprendendo. Com certeza. Até vou aproveitar aqui que tem um comentário de uma mãe que de repente tu conhece. A Cláudia Mello. Sobre as informações, é exatamente isso. Minha filha foi diagnosticada final do ano passado, aos 12 anos. Mas desde os 4 meses corri em médicos porque ela era diferente. Infelizmente, a resposta na época foi: ela tem o tempo dela, agora aos 12 anos, graças a Deus, consegui o tratamento adequado para ela. É assim. Só tem uma coisa, sabe? Eu sempre gosto, eu vou pontuar isso aqui, porque eu sempre falo em torno do meu filho, tá? Muitas coisas que foi feito, deixou de fazer ou não. Eu sou uma pessoa que, se ele fizesse assim por nada seria melhor. Eu sempre falo assim, ó, já foi,
Foi. A gente não chora, a gente não chora pelo leite derramado, né? Eu não consigo, sabe? Eu não sei se, pontuando já por tantos anos vivendo isso, porque eu sempre digo, sabe, eu não ensino ele. Eu sempre digo às pessoas, mas não, eu não ensino ele. É ele que me ensina. Tanto que todos esses anos que eu aprendi, hoje, faz mais de 2 anos praticamente, eu tenho esse projeto aqui conversando contigo, porque todos os conhecimentos com família, com profissionais da saúde e educação, aquilo ali ficando, eu conhecendo, mas se isso vai ficar para mim, eu acho que eu posso passar. Eu posso ser assim um intermédio, eu sou só uma pessoa aqui, vou botar outra aqui a gente conversar porque precisa. Nossa, e esse trabalho teu, Gui, é tão importante que às vezes essa ponte de informações que tu transmite para as pessoas, ela é muito capacitista, porque o que acontece? A gente está aqui trocando informações, aí vem uma mãe, vem uma profissional, agrega aqui com a gente descobre coisas, a gente está focado nisso agora aqui. Então, que nem o grupo do Moab, que nem a associação, que nem tudo isso não é besteira, não é perda de tempo, gente. É uma coisa comunitária, é uma coisa coletiva, que todos estão com o mesmo pensamento, o mesmo foco, e esse pensamento positivo gera coisas boas, né? E eu concordo contigo, Gui, eu também não ensino meu filho, né? Eu amo meu filho, né? Eu erro com meu filho, eu erro muito. Meu Deus, eu mais erro que acerto, eu acho. Mas o que acontece? É a escola da vida. Ela é assim, né? Então eu acho que durante toda a vida vai ser assim, sabe? Vai ser ele me ensinando do que eu ensinando alguma coisa para ele. Mas essa prática cotidiana, nossa, que eu vou levar para minha profissão, vai ser a ponte. Eu vou transmitir ela depois, futuramente, né? Nos meus atendimentos, na minha sala de aula, enfim, para o caminho que eu decidi seguir com as pessoas que eu for atender, né? É o que eu sempre digo, sabe? O Daniel com seus 16 anos e eu fico imaginando, poxa, carreguei no colo. Aí agora cresce, todo aquele procedimento da criança mesmo. E aí eu fico vendo, eu aprendo, eu tô toda a vida aprendendo. Eu posso te fazer uma pergunta, eu sei que a entrevistada sou eu. Mas o bate-papo é para isso, pode? Mas eu tenho uma dúvida, Gui, como é que é não sei se tu pode falar disso ou se sente confortável, mas eu tenho uma curiosidade, assim como mãe de menino, como é que é a puberdade e a comunicação, essa fase que tu tá vivendo com o teu filho? Quer que eu te diga de verdade? É um ponto de interrogação, sabe? Porque eu tenho muito medo de não saber lidar. Eu penso que pode ser fácil para ti, mas também pode ser difícil. Vou te dar mais essa interrogação. Por quê? O meu, por ele não ser verbal, é mais uma dificuldade. Eu sei que ele sente aquilo, a moda alterar o humor dele, ele se toca, às vezes cresce a parte íntima dele. Então tem que, às vezes ele tem um jeito dele que ele quer fazer carinho na gente, ele começa a tocar a teta, a mamica da gente, assim, daí eu explico para ele, ó, não pode, ele tira, depois tenta de novo, eu explico o porquê. E lá assim na escola acontece assim alguma coisa assim? A princípio, não. Ele já conversa com não, graças a Deus. A gente tenta se organizar com isso. Porque tanto como ele faz em mim, ele pode fazer no feminino, né? Então tem isso. Por isso que até toda aquela rotina, tu tem que estar explicando antes, você tem que antecipar, tem que estar sempre conversando, tem que estar sempre. Só que aquele assim, entende. E mesmo sendo uma coisa perfeitamente normal, né? Sim, eu digo que assim, e essa é uma. Eu te entendo nessa tua dúvida, porque eu também tenho, mas eu digo assim, por ele não falar não verbal, então isso dificulta mais. Se comunica, claro, precisa fazer isso tudo, só que eu fico pensando nisso, porque chega na idade, porque é criança, é adolescente, vai se tornar adulto, e todas essas dúvidas. E eu sempre tenho uma coisa, sabe, Bárbara, assim, ó, eu não penso lá na frente. Eu não penso lá na frente. É todo dia, é um dia. É um dia de cada vez. Não dá para se. Eu sempre assim, eu não. Porque assim, ó, a minha dificuldade também é como a tua, só que eu penso, a minha pode ser maior. Se eu não tiver aqui,
Ele é um autista não verbal, ele depende do pai e a mãe, Sim. ele não consegue fazer as coisas sozinho, tudo, assim, vou dar um exemplo, vai tomar um banho dele, ele faz começo, assim, vai lá, cansa esponja, shampoo, vai, coloca, começa, mas depois tem que lavar. Ele tem que ter o apoio ali. Uhum. Então daí tu pensa assim, tá, e se eu não tiver aqui? Vamos que eu vou começar a pensar lá na frente, no futuro. Eu juro pra ti, sabe? Aí ela não conseguiria nem abaixo, né? Eu não conseguiria Sim. nem sair mais de casa. Sim. Não é verdade. Nem para sair de casa. É verdade. Porque sabe que o mundo não vai auxiliar. É verdade. Não, eu compartilho contigo essa sensação, Gui, porque as pessoas, às vezes, elas se apavoram, né, com a gente, né? Poxa, mas tu trabalha, eu tenho 2 empregos, né? Porque eu tenho a empresa de cestas que eu faço, também para dar uma ajudinha em casa, e estudo, e corro atrás da papelada do Brian, tô lá no Ministério Público, tô lá na... Pai, eu não deixo passar. Claro que eu passei a fase da frustração já, porque eu tive eu tive um impacto entre a realidade, a expectativa e a realidade. A gente sabe que as leis estão aí, a gente sabe que eles têm o direito de tal coisa, mas na hora de viabilizar esses direitos, o caminho é longo, né? Longo, não vou te dizer que não existe, né? Mas tu precisa de um aparato, principalmente psicológico, né? Para parar e agir como tu disseste agora. Não dá para pensar no amanhã. Tem que ser hoje. Então, hoje eu acordo, eu tomo aquela dose de coragem, né? Também de gratidão por estar vivendo tudo isso, estar aprendendo tudo isso e bora pra luta. Porque é todo dia luta. É todo dia. É numa parada de ônibus que esses dias um senhorzinho só tocou no ombro do Brian. E ele tá numa fase que todo mundo que toca nele diz que bateu. Ai, ele me bateu e ele saiu numa gritaria. E aí o senhorzinho se assustou e disse assim, esse guri tá precisando de um... Como é que ele falou? Esse guri tá precisando de uma chinelada. Olha aí esse dengo todo aí. Como é que tu vai explicar para um senhor de 80 anos que deu para ver que ele tem... Vai falar. A gente até acaba conversando. Senhor, assim, ele é autista. Mas o que é autismo? Vamos falar o que é. Eu já tenho uma situação. Meu Deus. O Daniel entrou em crise na rua, eu tive que segurar com força. Com força, não é segurar, foi com força. Até se acalmar. Só que a força que eu estava fazendo, o senhor do outro lado da rua, não faz assim que tu vai machucar o guri. E eu tentando acalmar, nem dei muita atenção lá primeiro. Aí a minha esposa estava junto, a Karen estava junto. A boadrasta, como eu digo, né? Porque não, de madrasta não tem nada. Aí, graças a Deus. Quando eu estava acalmando, começando a estar acalmando, eu falei, acalma aqui que eu vou falar com o senhor lá. Eu me virei com calma. Ele falou, o senhor quer vir me ajudar? Meu filho é autista, o senhor quer vir me ajudar? Simplesmente não falou mais nada. Só que aquela coisa assim, tu passa por isso e te dá um desânimo tão grande, o que eu quero na rua? Sabe? Eu fico, o que eu quero na rua? Se eu estou sendo massacrado, entre aspas, massacrado por uma situação que eu estou tentando me ajudar e ajudar. Eu tenho que ajudar Como é que tu vai dizer para aquele senhor que tu está fazendo uma contenção no teu filho para ele não se machucar? É para ele não se machucar. Entendeu? Não é tu que tá... Ah, meu Deus. E são fases, né? Só que tu passa por fases que essas fases também voltam, né? Assim como a fase passa, daqui 1 ano, quando vê, voltou de novo. Eu tô aqui, tu vai lembrar, tá me batendo. Pois é, diz que o símbolo do autismo mudou agora para o infinito, né, Gui? Por causa dessa situação de fases, né? Saiba, questão de... a gente tem que pesquisar bastante, como tu pesquisa, né? Que o símbolo do autismo vai ter e vai ser, o laço, né? Porque daí é a diversidade, né? Por isso que coloca o infinito. E daí são várias situações. Quem me passou essa informação, acho que foi o doutor Edson, que é o médico do meu filho, neuropediatra ali de Tramandaí. E a gente estava... A consulta com ele não é uma consulta, é uma entrevista, tipo uma entrevista com o Gui, assim, né? Não é, o doutor Edson é sensacional, sabe? A gente fala sobre ele é show. Recomendo, nota 1000, olha, Deus o livre. E aí ele disse, não, agora o símbolo... Eu vou te explicar por que é assim. Porque vai ter momentos, né? E realmente, teve uma vez, uma fase do Brian, logo que ele entrou para a escolinha, que a gente teve que fazer uma contenção nele. Ele não tinha 2 aninhos. Era uma coisa horrorosa de ver.
E até me emociono quando eu me lembro, sabe? Porque foi ali, eu acho que a chave virou para nós, que eu vi, opa, vou ter que me preparar para isso. Você entendeu? Então, aconteceu mais uma vez só, e depois nunca mais aconteceu. Nunca mais. E eu tenho muito medo, sabe, que aconteça. Porque eu não sei se eu vou estar preparada, eu não sei como é que vai ser dessa vez. Quando ele foi beber, foi feio. Foi feio, sabe? E hoje. Algumas e outras, mas vamos indo. Toca pra frente. Toca pra frente. Mas é bem assim, ó, aproveitar que a Josi, coordenadora de Imbé do Moab, tá? Vai falar aqui, comentou, Vicente está nessa fase também, Bárbara. Ó, aquela vai, encostou, bateu, me bateu. É aquelas coisas de mãe, né? Eu sempre digo, a gente vai passar, mãe, pai, eu ver falar de pai são poucos, tá? Eu sempre digo assim, sabe? Ô, Guilherme, aqui em casa tem um pai que nem tu, assim, também. Ele é tímido, assim, ele não aparece nas redes sociais, mas ele, meu Deus do céu, é meu parceirão. É meu parceirão, é meu parceirão, meu parceirão. Bah, Deus me livre, um paizão nota meu. Porque o pai mesmo assume o filho que tem, independente do que é. Porque às vezes acontece, a mãe e pai descobre o diagnóstico e o paizinho pega e vai ao mundo. Vai ao mundo. Teve uma moça esses dias no posto que falou para mim, eu acho que tem 2 tipos de pai. O pai mais ou menos e o pai de autista. Né? Então, eu disse, o pai de especial, eu acho, num geral, eu já diria dessa forma, né? O pai de especial, num geral. Porque realmente é batalha todo dia. A gente tem o matrimônio, mas no momento que tá a criança ali, o foco é a criança, né? É o filho. Então, as prioridades mudam, né? Porque, tipo, vida social, eu e meu esposo, a gente já não tem faz muito tempo. E aí, eu também não sinto falta, vou ser sincera, não sinto falta. Eu vou hoje em ambientes que eu posso levar meu filho. Se eu não posso levar, eu já não vou, né? E a gente já curtiu bastante também, então tá na hora de dar atenção para ele. Mas é isso aí. Também, essas poucas, eu diria assim, a vida social que eu faço, por exemplo, o Daniel, eu, graças a Deus, assim, eu consigo sair. Eu posso chegar no final de semana, ir a um shopping, ir a um mercado, vou almoçar fora. E eu sempre digo, por um autista severo, grau 3, que todo mundo sabe que ele é mais complicado. Não vou dizer que o 1 não seja, o leve, o moderno, não seja. É também. Só que eu fico pensando, na minha vida, eu nunca imaginei, depois do diagnóstico do filho, ir entendendo como é que é, autista, grau 3, que eu conseguiria fazer algo em torno disso. Eu pensei na minha vida que teria uma casa para ficar, meu filho, deixar o jeito mais calmo. O que é o mais calmo de um filho, né? Tudo que é o conforto dele, que não vai ter crise. Um telefone, quer comer um salgadinho, tá ali. É melhor comer na cama, come na cama. Então, não, eu nunca imaginei que ele poderia fazer. Então, hoje, quem me acompanha e quem sabe, vê que eu consigo fazer isso. Tanto que eu passo por situações com meu filho e faço também, não é ele estar em sofrimento, é por ele entender. Eu já fui em locais, já fui em caminhadas, já fui em desfile, onde ele meio que se desorganiza. Mas o porquê que eu faço? É para ele entender também, as suas pessoas que estão vendo, vocês entenderem que vai ter uma família com uma criança com uma dificuldade, em vez de julgarem, olhar diferente um pouquinho e tentar ajudar. Porque, infelizmente, a gente sabe, né, que o julgamento vem primeiro antes da ajuda. Primeiro vai soltar a pedrada, aquela tal situação, uma chinelada. Pô, mas chegou a perguntar primeiro o que está acontecendo? Sim. Eu, a primeira vez que o meu filho foi no mercado, eu lembro até hoje, era no Nacional, em Capão, ele simplesmente, quando entrou, já se deitou no chão e pequeno, só que tu já via na volta, porque a gente não vai olhar direto, né, porque tá atendendo o teu filho, tu já via olhares. E se não tinha um olhar, tu já viu que tem um outro cochichando que a gente já sabe o que é. Sim. Os olhares de julgamento é a primeira coisa, né? É a primeira coisa. Que não muda, né? É difícil mudar. Por quê? Eu tô falando assim, meu filho tem 16, vai fazer 16 anos, então eu tô falando quando ele era pequeno. Tanto que a gente vê assim, vamos falar agora, por exemplo, de terapia.
ou, de repente, dentro de uma escola. Eu vejo escolas, dependente do município, não vou falar Capão, Imbé, Tamarico, vou falar que isso no contexto todo, que está num atraso tão grande que eu vejo esse atraso na idade que meu filho entrou na escola. Então, são praticamente 10 anos. Falando de terapias, Gui, a gente não vai falar também de municípios, porque atualmente eu moro aqui, trabalho aqui, né? Entendo as situações do município, pelo seu diâmetro, enfim. Mas eu adquiri uma úlcera de preocupação por causa dessas terapias, tá? Porque assim, ó, que nem hoje a gente está aqui numa troca, né? De informações, de dicas. Eu procuro muito, muito me atualizar na internet. Tem muito curso aí, viu, mães, na internet, no YouTube de graça que a gente pode fazer para ajudar nossos filhos. Tem muito canal aí no YouTube, no Instagram, que a gente pode estar todo dia olhando um pouquinho, escutando um pouquinho. Tem lives de médicos maravilhosos que a gente pode estar aprendendo. Porque assim, ó, a gente está caminhando para um ponto que muita criança, pouco profissional. Até aí, ok. Mas aí o sistema tem que andar conforme... Eu vejo assim, que nem o Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele comporta a sua população, né? Vamos defender o SUS, pelo amor de Deus, porque a gente sabe que países aí fora não tem o SUS, e por pior que seja, tem lugares assim, ó, né? É pago? É pago, né? E já salvou muita gente, a gente precisa vai ali tomar vacina, precisa vai ali uso do dentista, mas não é porque é de graça que tem que ser mais ou menos. Porque, e como tem tu aquela disse, história, ele é pago. Bárbara? Ele não é pago. A gente sempre fala, o SUS não é pago, né? É pago, a gente tem esse hábito de dizer, né? Que não sim. que é de graça. É pago. É um É imposto. pago e ele custa muito caro, né? Muito caro e a gente paga por tabela também, né? Então, assim, cada pessoa que nasce não aumenta só o índice de natalidade, aumenta também mais uma pessoa futuramente para pagar imposto, né? Então, é mais um soldadinho para trabalhar e depois pagar imposto e gerar renda aí para a economia do seu país, né? Então, eu acho assim, ó, eu vou batalhar por isso, vou fazer o meu papel, mas eu acho que nós todos temos que fazer esse papel. Por mais qualidade nos atendimentos, tá? Porque o que acontece? Tu tem um laudo, aí tu sai desesperada do consultório médico com aquele laudo na mão, porque o médico te disse assim, ó, mãe, ele precisa de ecoterapia, musicoterapia, 2 horas de TO, 2 horas de fono e 2 horas de AE. Pelo amor de Deus, onde é que eu vou fazer isso? Né? O médico não está errado em receitar aquilo ali, porque é o que a criança precisa. Mas aí fica o pai e a mãe desesperado, que daí não sabe o que faz, né, com aquilo tudo ali, aí tu vai no Ministério Público tentar alguma coisa, tu vai na prefeitura, eles chamam o médico de louco, que o médico é louco, o médico só pode ser louco, porque não tem como colocar todas as crianças para ter 2 horas de atendimento de cada coisa. Então, assim, falta políticas públicas e falta o sistema se adequar à quantidade de crianças, sim. Entendeu? Tem que atender todas as crianças, sim, né? Então, eu batalho muito, muito por isso. E tem uma coisa, sabe, que eu vejo, Bárbara, que assim, eu sei que os médicos estão certo, colocou ali. Não vou defender o outro lá que disse que o médico é louco, não é isso. Quando vem toda aquela lista que precisa de tudo aquilo ali, ecoterapia, TO, psicólogo, fono, psicopedagoga, vamos botar 5 disso aqui, que tem muito mais, a gente sabe que tem muito. Sim. Só que às vezes a gente também não pensa numa coisa. Será que a cabeça dos nossos filhos, elas vão comportar tudo isso aí dentro de uma semana? Porque nascer vai ter que encaixar. Não, a gente tem que ter o equilíbrio. Eu já aprendi isso aí também, Gui. E muitas vezes nesse desespero de ter esse diagnóstico no começo, vamos pensar assim, a gente não vou achar que a mãe e o pai estão errados, não. Eu digo porque a gente tem informação agora. Hoje, passados os anos, hoje eu vou ser bem sincera para ti. Se eu tivesse condições financeiras para pagar uma clínica particular para o meu filho, tá? Eu não colocaria ele todas essas horas, tá? Porque daí a vida normal dele ficaria de lado, ele tem que viver, ele tem que ser uma criança, né? Mas assim, a gente tem que ter os contrapontos, a gente tem que ter o equilíbrio. Então a gente sabe que precisa de TO,
precisa de fono, né? Por quê? Tem um motivo, né? Só que falta esses profissionais. O neuropediatra é um médico inacessível ainda para muitas pessoas, ele é muito importante. Nossa, na minha vida fez muita diferença. Lá vou eu falar de novo do Dr. Edson. Dr. Edson, ó, fazendo merchandising, porque ele fez muita diferença na minha vida. Muita diferença, porque eu procurei um médico que não ficasse só abaixado, escrevendo um monte de remédio numa receita e me mandasse embora. A gente aprende isso com o tempo, né, Gui? A gente amadurece essas frustrações. Hoje eu não sou mais uma pessoa frustrada. Hoje eu já me equilibrei. Hoje eu já sei que uma andada de bicicleta na praia é muito mais eficiente do que ficar 2 horas trancado dentro de uma sala, né? Para ele, surte mais efeito. Embora ele ainda precise muito de ajuda, porque ele tem muita dificuldade de falar, ele não consegue se comunicar, né, de uma forma efetiva ainda, ele tem muita essa dificuldade. Ele ainda vive no mundo da imaginação, a ecolalia, né? Todo mundo olha para ele e diz assim, mas o Brian fala. Não, ele repete. Ele repete o tempo todo o que as pessoas estão dizendo, mas ele não tem a mínima noção do que ele está falando. Então, se eu precisar descobrir o que meu filho está sentindo, eu vou ter que observar ele. Tanto nos sentimentos quanto numa dor, num querer alguma coisa, numa mudança de rotina, eu já noto daí. Tu imagina, tu tá falando que ele fala, mas ele repete, né? Mas não entende o que quer. Tu fala, repete. Repete. Fica praticamente assim como se fosse não verbal. Sim. Tu tem que descobrir o que ele está fazendo, porque está sentindo dor aonde. Será que está com dor? Tem que estar observando, não tem coisa errada ali. Parei, vamos ver o que está acontecendo. E aí descobri também uma coisa há pouco tempo que me assustou também, Gui, no meu filho. Tipo assim, ele se machucou esses dias, ele estava com um buracão na perna, saindo sangue e ele brincando normalmente. Mas ele não sabe que tem. Mas tu sabe, tu descobriu nele. Né? Eu não sabe que não são todos os autistas. A questão da dor, eles, dependendo, ele não sente. Ou sente menos do que o normal. Eu fiquei apavorada, sabe, com aquilo ali. Eu disse assim, meu filho, tu tá machucado. Era um machucado feio mesmo. Que talvez tivesse que levar ponto, mas aí eu fiz E eu fiquei olhando para aquilo assim, e ele brincando normal, sim, tá, e o sangue vertendo. E eu disse, gente, e a gente já observou em outras situações que ele cai, tombos feios, sai rolando ladeira abaixo, levanta e continua brincando como se nada fosse nada. Então, ele é hipersensível que fala? É hipersensibilidade que fala? É Sim. Isso aí. Então, é uma coisa. É uma coisa Daniel, assustadora, às vezes. Agora, já faz um bom tempo, ele sente dor de algumas situações que fizeram. Caiu, mas teve épocas que menor não. Uhum. Via que bateu, caiu, canela roxa, ou zero roxo, Sim. e não dá nem nada, se levantar e nada tivesse acontecido. Então, é uma coisa assustadora. Isso é uma coisa que é deles, não conhecer o medo, né, o perigo das coisas, a situação, né? Pegar um bicho na mão, por exemplo, uma cobra, que já aconteceu, para pegar a cobra. Sim, aconteceu uma vez um caso que minha alma saiu do corpo nesse dia, assim, voltou 2 vezes. Eu vi a luz, vou dizer para vocês, porque olha, ele olhou pro bicho e ele foi com a mão para pegar e eu só dei um berro. Daí na hora eu pensei, não devia ter gritado. Depois eu pensei, meu Deus, por que eu gritei, né? No instinto, mas na hora é o instinto. É o instinto. E aí essa coisa do medo também é muito forte, ele não tem medo de nada, ele se arrisca, ele vai, ele pula. Se disser para ele pular num buraco, ele vai pular, que ele não tem essa noção. Ele não tem nenhuma noção. Ele pula mesmo. Então, por isso que a gente às vezes mantém eu não sou uma mãe muito cri-cri, assim, nesse sentido. Eu deixo ele viver, né? Que nem o meu marido às vezes briga comigo. Deixa ele viver. Deixa ele andar de bicicleta, deixa ele cair. Só que eu não descuido nem um segundo. Eu não tiro o olho dele porque eu tenho muito medo, sabe? Dessa interferência externa. Que ele sabe a idadezinha que eles estão, né? Das crianças nessa idade. Então, um dia um menininho disse assim, pula lá, né? E pega. Ele já estava indo pular no valo, sabe? Ele ia se afogar, ele ia se machucar. E isso me dá muito medo, assim. Isso eu ainda tenho medo e ainda fico de olho o tempo todo. Não consigo descuidar, não. Mas tu pode trabalhar do jeito que tu for. Ele vai crescer e tu vai continuar com isso. Por uma coisa.
E não é nem por ele ser autista, é por tu ser mãe. É, E mãe é verdade. Assim. A gente pensa, porque tem isso, tem aquilo. Não, é porque tu é mãe. Eu sempre digo que eu tenho meus 30 e lá vai sei lá quantos anos, a minha mãe volta e me pergunta como é que tá, eu tenho preocupação de mãe. É verdade, os meus filhos são a minha preocupação constante mesmo, direto. E aí eu tenho muita ansiedade em relação ao Brian, que eu tô controlando também, em relação ao futuro, que nem tu falou, a gente não deve pensar no pior. Eu não penso no pior, eu penso no dia assim, ó, ele vai fazer um curso, ele vai fazer uma faculdade, ele vai sair de casa, ai meu Deus, não sei o quê. E eu já fico preocupada com isso. Não duvidando do capacitismo dele, jamais, mas de perder, não é poder que eu vou falar, mas é essa sensação de proteção que a gente tem, né? Que é natural, né? Mas às vezes exageradamente faz mal. Então a gente tem que deixar eles viverem sim, se arriscarem sim um pouquinho. Deixa pular, deixa andar de pé descalço um pouquinho no barro, não vai fazer mal. Né? Deixa tomar um banho de chuva no verão. O que tem? É bom experimentar sensações diferentes. Então, certas coisas assim a gente deixa, sabe? A gente é bem flexível, que nem no inverno. Ele ama praia. Se tu ir com ele no inverno na praia, ele vai querer arrancar a roupa e tomar banho pelado. Ele vai tomar. Mas então, o meu, ele foi porque meus pais moram em e meu pai tem lá, o sítio lá do pai lá tem piscina, né? Grande, a piscina, tudo. E nós tava lá meio-dia, tudo, ele almoçou. Não, era antes do almoço até. Daqui a pouco ele desceu, assim, na piscina mais embaixo, ele desceu, foi disse, não, deixa descer, porque eu já sabia o que era. A piscina tava com água verde, a água tava verde, porque é inverno, né? Aí, justamente, eu tive que descer, conversar, porque daí tem isso dele que não, tem que ser, não é tem que ser, tu não vai tomar banho e pronto. Ele queria tomar banho, então tava quente, é frio, queria tomar banho de piscina, para. Daí conversei, daí subiu. E como é que é a questão do não, Gui? Ele aceita bem o não? O não eu vou ensinar para todas as mães que têm filho especial, autista, que seja assim, ó, o não, assim, ó, o Daniel, a gente foi organizar o não depois de grande, tá? Não. Quando pequeno, tudo tinha, tudo podia, tudo pode, aí depois veio o tal do não. Ele é muito resistente, mas ele sabe que quando é não, pode responder não, e pronto. Só que foi depois de muita reluta e coisa em questão do não. A questão do não, ele tem, vai ter até aí, tem. Não vou dizer assim, tu não vai fazer pronto. Sentou, não é assim, ele vai dar a tentada ainda, mas ele sabe que ele não vai fazer. Só que o que eu digo pro pai e a mãe, gente, organize os filhos com o tal do não desde pequeno, porque depois que cresce... Mas vamos dividir aqui. Tá, mas vamos dividir aqui uma coisa aí com as mães. Eu aqui em casa, como é que tá sendo, tá? É o nosso desafio do momento. Que a gente tem vários. É tipo aquele no limite. É tipo no limite, porque o desafio do momento tá sendo: Brian, não pula a cerca. Brian, não faz xixi no muro do vizinho. Brian, não é hora de tomar coca. Brian, pelo amor. Então, assim, a gente faz a primeira coisa, que é sentar, baixar, olhar e explicar. Não funciona. Então, o que a gente está fazendo? Uma coisa que é errado, mas é o que está funcionando. Amanhã a gente vai. Se eu disser que agora a gente não... negociando com ele. Se eu disser que agora a gente não vai... Não é birra, gente. Eu tô falando sério. Não é birra. Ele se atira no chão, ele se bate, ele se rasga. Ele se avançou esses dias no pai dele. Então, eu tava na dúvida. Esses dias eu tava na dúvida. Eu disse, será que é birra? Né? Pra gente entrar com a ação da birra ali também. Porque tem que ter aquela questão. É uma criança como outra qualquer. Né? Então tem a cadeirinha do pensamento ali também, que ele já conhece, ele tem um pouco de medo da cadeirinha, que não acontece nada na cadeira, mas tem um medo da cadeira, que tem que ter, gente, tem que ter isso aí, porque senão, como é que vai ser lá no futuro essa criança fora da casa dos pais, entendeu? Porque na casa dos pais pode tudo, e depois? E o mercado de trabalho? E as relações interpessoais, como é que vai ficar? Tu entendeu? O mundo não aceita, não tolera a gente mimada, não. Tem que ter os momentos, tem, inclusive para eles, exceto exceções, né? Tem algumas exceções, né? Que tem o teu caso, tem outros casos de compreensão. Como eu percebo que o Brian compreende a maioria das coisas, então a gente tenta limitar, educar, vamos dizer assim,
né? A gente tenta sim, a gente não é negligente nessa parte. Só que tá sendo muito difícil mesmo. Quer ver? Já tem uma mãe aqui, ó, a Margarete Castro Marga aqui, ó. O meu de 17 anos ainda não aceito, não. Sim, Imagina. então o que que a gente está fazendo, eu e o Marcos? Negociando, não é mentir. Eu cumpro tudo que eu prometo para ele. Que nem a Elaine falou ali, negociar ou não. Geralmente funciona. Mas quando ele quer muito. Um exemplo, assim, vamos dar um exemplo. Tem uma senhora que mora aqui perto que ela vem aqui, ela tem uma casa de veranista. Ela não mora aqui. Só que eles são maravilhosos, eles amam o Brian ama eles, o Marco vai lá seguido visitar eles. Se o Marcos ir segunda, e terça e quarta, ele vai entender que na quinta e na sexta ele tem que ir também. Tu entendeu? Só que não dá para ir todo dia na casa dessa pessoa. Às vezes tá chovendo, ou às vezes a pessoa, né, tem outra coisa para fazer. Ele quer ir para lá 8 horas da manhã e quer ficar até meio-dia lá na casa da mulher e não quer vir embora. Tu entendeu? E tem dias que tem que dizer, hoje não dá, amanhã a gente vai. E quando eles vão embora? E só vem meses depois. Ele fica 2 meses todo dia lá no portão pendurado num berreiro no mesmo horário querendo ir na casa dela. Então é muito complicado esse processo, entendeu? Tem que ter paciência, óbvio, né? Aí a gente tira as cápsulas de paciência do potinho e toma, que não tem o que fazer. São três palavras que eu sempre levo comigo, sabe? Vocês podem carregar. Amor, paciência e persistência. Isso eu sempre levo comigo. Sim. Isso é essencial. Isso vai precisar sempre. Sempre, sempre. Sim. Que nem, né, Gui? Amanhã ele tá de aniversário. Amanhã ele tá fazendo 7 aninhos. E aí... 2 de junho? Viu? Ele sabe, dia 2 de junho, 7 aninhos. Só que o parabéns, ele não acontece. 2 de junho, isso aí. E aí o parabéns, ele não acontece, porque foi só no primeiro aninho e ali a gente judiou muito dele no primeiro aninho, porque ele já era autista, a gente não sabia. Então foi aquele horror, foi uma festa de 1 aninho que virou um horror, que ele só chorava, meu Deus, foi horrível, porque sabe aquela coisa, vamos tirar foto, né? E dar atenção para as pessoas. E todo mundo quer fazer a tal da festa de 1 aninho, né? E a gente fez também. E a gente não sabia que ele estava já dentro do espectro e fomos ver depois isso. Então, a partir dali, não houve mais o parabéns. E aí, hoje eu perguntei para ele, aí, vamos fazer o parabéns amanhã? Vamos assoprar a velhinha? Parabéns não, velhinha não. Só o pula-pula. Então, tá bom. Só o pula-pula. Então, ele já sabe o que gosta, o que não gosta, né? Então, mas teve já ocasiões em alguns parabéns que ele foi, mas ele não fica dentro. Ele vai lá pra rua, ele disfarça, espera o parabéns rolar, que nem da amiguinha dele aqui que ele tem, e vai, segue a vida. Então, ele tá aprendendo a se regular sozinho em algumas situações, eu tô percebendo isso, né? Então, ele sozinho. O Daniel, por exemplo, do parabéns, sempre foi feito aniversário 1, 2, 3, 4 anos. Depois já não foi feito tanto, porque daí a gente via que já não... Diagnóstico do autismo, ele já entende o que é, então já vi que não era, entendi por que acontecia aquilo, aquele outro. Só que isso até, eu vou respirar porque isso é difícil de falar. Sim. Tá? Porque assim, o Daniel, ele foi associar a cantar parabéns, como toda criança ali, seus aninhos ali, tu já vem cantando parabéns, tá? O Daniel, ele se eu cantar parabéns para ele hoje, não é aniversário, mas eu cantar parabéns, ele vai fazer assim, ó. Ele vai bater palma, vai pedir também bater palma, que é o parabéns. Ele foi fazer isso com 6 anos de idade. E tu esperar parabéns pode ser assim como fala. Eu vou dizer assim, o meu filho falar coisa, eu sempre tive isso comigo eu não me preocupo com isso. Eu tenho que entender como é que ele vai, como é que eu vou conseguir organizar ele. Mas quando ele cantou parabéns, eu sei que ele canta parabéns, nem que não seja a data do aniversário dele, ele passou da data, ele está comigo, eu compro um bolinho, nem que seja desse tamanho. Mas ele gosta de negrinho e M&M's, por exemplo. Nem que seja só negrinho e M&M's, e cantar parabéns. Para ver ele cantar, mas por que tu faz? Mas já que ele não, aniversário não dá muita bola. Não é isso. É porque ele saber que tem uma data que é o aniversário dele. E tu esperar, tu ver teu filho cantar parabéns, e é aqueles gestos simples, é simples, mas é uma conquista muito grande ao mesmo tempo. Porque tu vê teu filho cantar parabéns com 6 anos,
podia ser com um, com Sim. dois. É porque a que gente nem vê os espera uma fala. bebezinhos. Sim. Sim, tu vê os bebezinhos ali com um aninho já interagindo dessa forma, que é o esperado padrão para a idade, para a maioria. Então, os nossos não fazem. O Brian não fez até hoje também. Vamos ver. Também vou esperar o dia. E tem isso, sabe? A emoção emociona. Que nem esse dia eu vi um vídeo ali da mãe que insistiu com o filho ali, eu te amo, 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 sendo não verbal. E acho que foi anos depois, aí do nada saiu eu te amo, né? A mãe ficou surpresa e se emocionou depois. E não tem como não se emocionar. Tu viu a fala do teu filho que ele não fala. Sim. Saiu a fala. Porque o Daniel não tem problema de audição, não tem. Então aquela coisa, ele pode estar com 20, com 30 anos e sair a falar. Só que eu nunca criei isso, sabe? Eu sempre digo, acho que o Daniel veio para mim, né? Eu tenho 2 filhos, o Gabriel, que é o que eu veio com a Karen, que é do meu segundo casamento, que não é filho de sangue, mas é meu filho, porque pai é Não isso. importa. Sim, é filho de coração. E o mais que me deixa até emocionado assim, é que acho que nasceram, não sei se era de outra vida, eles estavam juntos, porque assim, ó, nem se for irmão mesmo, não se dão tão bem como. Tem uma foto guardada que, se Deus quiser, no futuro próximo, está no corpo, aquela foto. Porque são eu e a Karen atrás, caminhando no centro, e estão os dois na frente, um abraçado no outro, caminhando os dois juntos. Então, a referência de um e o outro, o Gabriel tem os 18 anos dele já, e o Daniel está com 16, a referência é muito grande. O Daniel ele tem uma referência muito grande com o Gabriel, e se fosse pensar, eu já tenho vídeo, até já botei no Facebook, o Daniel chega aqui em casa, o Gabriel está ali, o Daniel só chega 6h30, perto das 7 horas e vai pegar o pijama para dormir. Só que o Daniel pega o Gabriel, tá na sala, e os dois vão pro quarto. Cada um deita na sua cama. Então, assim, é uma pureza tão grande, sabe? Eu fico olhando assim, Que idade será que isso tem o Gabriel? Eu tenho 18. Ah, é mais velho? Aí eu fico pensando assim, sabe, que isso me emociona falar, porque assim, ó, às vezes eu me questiono às vezes a gente, pai e mãe, se questiona por que comigo no lado de frustração. Sabe o que eu quero dizer? Eu já penso, às vezes eu fico pensando e olhando eu comigo mesmo. Por que para mim, por que tudo isso do lado bom? Sim. Porque o meu filho é autista, é especial, tem muita dificuldade, só que eu digo, eu sou abençoado por ter o filho que eu tenho. Eu agradeço todos os dias pelo filho que eu tenho e a família que eu tenho. Porque se for parar para pensar, é muita dificuldade para um pai e uma mãe ter que lidar com a situação. A gente consegue lidar, claro, supera. Mas é muita dificuldade para te viver o teu dia a dia, família, né? Casamento, filho, trabalho, aí junta tudo aquilo que a gente já fala, terapia, escola, tudo. Meu Deus, onde é que tira força para isso? Sabe que tem uma frase de Mário Quintana que o meu eu de ontem não é o mesmo meu eu de hoje, tá? E eu, há 10 anos atrás, não sou a mesma de 5 anos atrás e não sou a mesma de ontem, de hoje. Amanhã eu já não vou ser mais a mesma de hoje, porque o que acontece? Essas coisas acontecem na vida da gente. Eu acredito muito nessa questão que tu falou aí, de outras vidas, mas enfim, não sei se é assunto para hoje. Eu e meu esposo também, ele tem uma filha que não é minha filha, mas eu tenho um carinho por ela como se ela fosse minha filha, e pelos filhos dela como se fossem meus netos. Eu tenho essa sensação e ninguém tira de mim essa sensação, sabe? Principalmente do mais velho, porque eu vi ela grávida dele e ele me chama de vó e as pessoas ficam apavoradas com aquela criatura enorme me chamando de vó. E é meu neto. Assim como o da minha filha, a Júlia, é meu neto, como os filhinhos dela são. Então, assim, certas coisas vêm na vida da gente para nos ensinar. Não tem motivo nenhum a gente estar aqui nesse mundo só de passagem. Não tem motivo nenhum. Então, assim, o momento é hoje, o momento é agora. Né? É o momento de fazer diferente. A gente tem uma oportunidade todos os dias quando a gente acorda. Todo dia é uma oportunidade. Então, assim, eu tô vivendo isso. É temporário, te garanto. Né? O problema é que tu vai viver o ano que vem, tu vai viver outro, esse de hoje é só hoje. O ano que vem é outra coisa.
tá? E não vamos falar assim, a gente tem que respeitar as dores das pessoas, sim, porque às vezes as pessoas têm costume de dizer assim pra mim, mas o teu filho não tá numa cadeira de roda, para de reclamar. Eu digo, olha aqui, ó, a dor daquela mãe que tem um filho na cadeira de roda, eu respeito muito a dor dela, mas é a dor dela, e a minha dor tem que ser respeitada porque é a minha dor, não importa. Não importa se eu tenho as duas pernas, só que tá me doendo com as duas pernas, e daí? Tu entendeu? Então as pessoas têm muito essa mania, né? Então, assim, eu acho que a gente veio para essa vida para aprender, sim, para encontrar as pessoas certas, sim. Eu sou uma adepta espírita, então, assim, eu respiro fundo, eu sempre levo a paz aonde eu vou, tento levar a paz onde eu vou. Se não é para levar paz, eu não vou mais. Se aquele ambiente não me traz paz, eu não vou mais. Né? Se eu não sou bem-vinda ou se eu não posso agregar nada positivo, eu não vou mais. Porque a gente fala muito em aquela tóxica lá, aquela energia negativa. Gente, às vezes a energia negativa está na gente. Não é só os outros que são energias negativas, a gente também é. Então a gente também tem que tentar não passar para outras pessoas. Falando do nosso filho, né, em comum, né, Gui? Eu notei que o meu filho, quando eu tô agitada, ele fica agitado. Quando eu tô triste, ele fica triste. Eu já notei isso. Então, tem o dia que eu acordo assim, meu Deus, que eu não dormi direito, que eu tô com aquela coisa, né? E eu disse assim, não, eu tenho que pensar no meu filho, porque ele vai ficar também. É batata. Se eu tô triste com alguma coisa, porque eu sou um ser humano, né? Então, se eu tô abatida com alguma coisa, ele muda na hora que ele entra em contato comigo. Ele parece que absorve aquilo ali. Mas ele sente muito isso. Eu sempre Eles são muito sensíveis, né? São que nem cachorros, que eu disse que tem bicho mais puro que o cachorro, eu desconheço, né? Então, tipo, eles sabem quem é bom, quem gosta deles de verdade, né? Eles sabem quem é a pessoa legal, que não é a pessoa legal, por isso que eu não obrigo meu filho a cumprimentar ninguém, ele cumprimenta quem ele quer, quem ele sente no coração vontade. Acho que a gente não deve obrigar as crianças a cumprimentar ninguém que elas não queiram. E sintam privilegiados que quando eles vão cumprimentar. Eu não. Hoje, se o meu filho fosse uma criança típica, eu não obrigaria ele a cumprimentar ninguém. Eu daria, claro, os preceitos e valores de uma família, aquela educação básica que a gente tem que dar de comportamento social, mas eu não obrigaria ele a beijar ninguém, abraçar ninguém, porque é uma coisa muito íntima. Se eu quiser te abraçar, eu tenho que sentir vontade de te abraçar. Eu tenho que sentir essa permissão tua. E eles têm isso. Eles não saem abraçando qualquer um. Eles não saem beijando qualquer um. É aqueles que eles confiam. E eu, no meu filho, por exemplo, e nas crianças que eu convivo, por exemplo, ali na escola Juceni que eu trabalho, tem um autista, que eu não vou falar o nome dele aqui. Eu demorei 1 ano para chegar perto dele, Gui. 1 ano. Ele me olhava, eu olhava para ele, eu dava uma risadinha e ele, sumia. Outro dia mesmo, foi um passinho de bebê, sabe? O nosso... Sim. Hoje ele aceita quando eu entrego o lanche para ele, quando eu entrego o suquinho para ele. Ele aceita, mas demorou 1 ano. Já tem outros que já vêm, já te abraçam, já te beijam, né? Natural aquilo ali, a gente aceita, porque não tem como não amar aquelas crianças maravilhosas, não tem como, são todos maravilhosos. E aí, tu tem que respeitar o tempo de cada um. Não vou chegar abraçando, beijando, apertando a bochecha. Esperar o tempo. Isso é com todas as crianças, né? Eu acho que tem que ser assim. E eu vejo em questão, tu fala da escola, sabe? Porque na escola na Barra, onde eu sou o pai do Daniel ali, aqui em Capão, desde a primeira vez quando o Daniel entrou na escola, sabe? Quando tu entra na escola, o Daniel foi para eu entrei na escola, para conhecer, porque tem que entrar para conhecer, né? Eu não senti nada de diferente, porque tu fica imaginando assim, pô, tu olha o teu filho lá, tu entra naquela escola, por exemplo, meu filho, a dificuldade é que ele não fala, é autista, tem aquela dificuldade. Mas 2 pernas, 2 braços, tudo. Aí a gente entra na escola, tem um cadeirante, outra criança. Aí tu fica pensando, meu filho aqui, e já foi diferente, entrei na escola e tu volta e meia até hoje, assim, se eu chegar na escola lá, eu entro, as crianças vêm, um outro vem me abraçar, às vezes é o auxiliar lá que tá lá, tudo, já vem esse meio que ligeiro, eu já falo assim, já deixa, pode deixar, vem, abraça, porque tem muito dessas crianças, fora a deficiência, as síndromes que tem, falta carinho, e às vezes aquele abraço que a gente está dando ali, já está ajudando muito. E eu vejo assim até hoje, eu sempre digo, eu sou privilegiado de vivenciar tudo isso.
e peço a Deus que me dê muitos anos para continuar lutando e correndo, porque a gente sabe que não é fácil, a nossa inclusão ela não é fácil, no papel é muito bonita. Falando de inclusão na escola, Gui, eu queria só fazer um parênteses aqui, porque assim, muitas pessoas me perguntam por que o Brian não está na Justeni. Eu vou explicar rapidamente aqui para vocês, assim, a gente está entrando numa era de abrir a mente das pessoas para educação inclusiva, tá? E o que permeia a educação inclusiva? É essa criança, né, estar numa escola regular, tá? Primeiramente porque é direito dela. A gente não vai falar de inclusão nem exclusão, a gente vai falar de tentativa. A gente tem que proporcionar para essa criança a possibilidade, além do seu direito, de frequentar um ambiente escolar regular, né? Para que ela possa interagir de forma coerente, né? Aprendendo lentamente no seu tempo, desenvolvendo as suas habilidades e a sua socialização no geral. Não sendo possível essa socialização, existe, graças a Deus, as escolas especiais, né, para nos salvar. Graças a Deus a gente tem essas 2 escolas aqui no litoral para nos salvar. Então, assim, é uma opção secundária, nem sempre, mas ela é temporária, né? Ou permanente para alguns casos. Sim. Então, assim, tem que avaliar cada caso, mas hoje em dia a gente tem que pensar na escola como uma escola inclusiva, sim, né? É hora de abrir a mente, já passou da hora, na verdade. Aqui no IMBE a gente tem o AE na escola, isso é muito bom, a AE do Brian, a Inês, maravilhosa, assim como tinha lá a prof no CRAI. E esse atendimento educacional especializado, que é o que eu vou me especializar um dia, nesse atendimento, ele é essencial dentro da escola, né? Porque ali a criança tem o acesso individualizado, né, para ela. Não é uma sala de apoio, nem de fazer tema, nem de nada. Ela é o nome já diz, é um atendimento educacional especializado, né, para aquela criança. Né, pro Joãozinho que tem problema de audição, pro Marcinho que tem problema de visão vai ser uma coisa, pro Brian que tem TEA vai ser outra. Então já diz, individualizado. Então ela é muito importante. Então aqui isso tem de muito bom no IMBE, que tem dentro das escolas, né? Então a criança já está ali no seu ambiente, no seu habitat de como é que eu vou te dizer, de segurança. Ela já se sente segura dentro daquele ambiente escolar. Ali, que ela tá ali, inserida. Então ela já tem aquela salinha ali que ela não precisa se deslocar para outro local, porque a gente sabe que essa questão de rotina e de ambiente é muito importante para as crianças especiais, né? Então a gente tendo essas salas muda completamente. No caso do Brian é muito importante para ele esse atendimento e fez muita diferença para ele esse atendimento, sabe? Porque ele começou o ano letivo esse ano, Gui, ele não queria pegar no lápis. Eu mostrava o lápis para ele e saia correndo, ele estava com medo do lápis, ele não queria segurar no lápis. Ele não queria escrever, ele não queria, ele estava com medo de botar o lápis no papel. Claro, saiu do EMEI, né? Saiu da educação, saiu da educação infantil, né? Mas eu com muita fé, adequar, né? Sim. Eu com muita fé e muita perseverança pensei, ele tem condições de ir para regular, sim, junto com as profs maravilhosas dele lá da Peixinho Dourado, que sempre me deixaram a par da situação. Mãe, ele tem condições de ir para a escola regular. Ele vai aprender, ele vai se enturmar, e dito e feito, demorou um pouquinho. Mas daí é todo um conjunto de fatores, é a professora dele que é maravilhosa, que tenta, né, porque a gente tem que ter esse olhar, humano sobre todas as crianças, né, então a educação inclusiva eu não vejo ela só para os especiais, eu vejo para todos, eu vejo para aquele que tem dificuldade, eu vejo para aquele que vai com fome para a escola, tu entende? Eu vejo para aquele que tem altas habilidades, eu vejo para aquele que adora a escola, aquele que não gosta da escola. Ou seja, ela é inclusiva para todos. Por que para o especial não vai ser? Não pode ser diferente para eles. Então é isso que eu falo sempre, sabe? É direito dele estar ali enquanto for possível para nós e cabível para ele, é ali que ele vai ficar. Né? Enquanto que tá dando certo, a gente tá olhando, tá vendo, tá dando certo, ele tá aprendendo, ele tá desenvolvendo, ele tá gostando. Que nem amanhã é aniversário dele, perguntei se ele queria ficar em casa, se ele queria ir pra escola. Prontamente, disse, mas eu quero ir pra escola. É sexta-feira. Então, tipo assim, é de segunda a sexta, ele tem que ir pra escola, não importa se tá de aniversário ou não, né? Então é sinal que ele gosta, que ele se sente bem.
Então, o acolhimento, ele está acontecendo, né? É bem assim, né? A questão da escola. Tanto que o Daniel, quando ele entrou, porque o Daniel, ele foi escola especial. O Daniel, ele foi para a escola regular. Você é da escolinha infantil para a escola regular. Na Manuel Medeiros, na época, em Capão, era uma das escolas que a gente diz, né, do município, referência, né, para botar a criança com inclusão, para inclusão. Só que tem aquilo, o Daniel já teve mais uma dificuldade. O Daniel da escolinha especial, a escolinha infantil que ele estava, a escolinha Estrelinha do Mar, em Capão. Conheço. É uma escolinha Montessori, né? Então é uma escolinha de todas as mesas, cadeira, tudo pequeno, tudo pequenininho assim, tudo pequeno. Aí tu sai daquela escolinha e tu entra para uma escola, uma escola regular, que é uma escola gigante. A Manuel, meu Deus, aquela baita escola, sim. Se adaptar naquilo ali. Aí acho que não me lembro, acho que foi uma semana ou 15 dias, nem isso, acho que ele ficou. Ele ia de manhã cedo, batia 7h15, vou citar um exemplo assim, né? O professor, não, vem às 8, que daí já passa todo aquele tumulto, todo aquele barulho, daí vai eu lá deixar o Daniel na escola. Só que já prontamente eu já ficava com o telefone. 7h30, 10 horas no máximo, a escola já ligava porque não conseguia ficar. Isso eu ia aí, sim, todo dia. Cheguei a buscar, só quando eu ia buscar ele, já estava no ginásio, estava dentro da escola, na parte onde é o recreio. Tinha vigilante, tinha professora, tinha supervisora, tudo que imagina para tentar conter ali. Só que veio uma fala na época, assim, acho que era supervisora, eu acho, orientadora, acho, né? Ela falou, pai, nós estamos preocupados com a alfabetização dele, mas ele recém tinha entrado. Eu olhei para ela, mas eu sempre tinha um diálogo e tenho até hoje. Eu não fico bravo com direção, não fico bravo com o professor. Pode até ter acontecido uma coisa errada na escola. Eu não vou alterar. Eu vou conversar, ver o que quer, dialogar, conversar. Que a melhor coisa que tem é ter diálogo. A partir que tu entra em um atrito ou discussão, quem vai sofrer é a criança, porque a direção vai ficar assim, ó, lá vem aquela mãe. Só que daí sobra para aquela criança. E existe isso mesmo. Existe isso mesmo. Eu não vou defender nenhum nem outro. Existe. Não, existe, sim. E aí eu peguei o Daniel, chegou aquele ponto assim, eu falei para a orientadora, assim, ó, minha maior preocupação agora é ele se socializar, ele entender esse espaço aqui, porque ele estava numa escolinha totalmente diferente daqui, e sendo autista, tu sabe como é, o que acontece. Só que o Daniel já estava assim, ó, o Daniel já, desde pequeno ele era grande, se for comparar com as crianças, então... Ele era grandão. Na escola, ele estava sentando no fundo, a mesa e a cadeira já era grande, as crianças já estavam começando a ficar assustadas, então foi gerando aquela situação, foi onde me pontuaram de eu de repente ir para a escola especial. Eu conversei, olha, se ele não vai se adaptar aqui, eu vou ter que ver como é que é lá, se tem que ser feito, tem que ser feito. Então, desde quando ele foi para a escola especial até hoje, eu não tenho que me queixar da escola. A Sônia Bauer é uma escola maravilhosa, sim. Tem problema como qualquer outra escola especial ou regular. Sim. A falta de um profissional, às vezes não tem um auxiliar, o quadro de professor não completou, aí conversa assim, pai, pode, assim, a auxiliar não vai vir ou não veio ainda no começo do ano da escola, pode ficar em casa, sabe? Poder até pode, só que eu preciso saber quando vai ter esse retorno, não posso esperar muito. Tá, mas tu tentou, tu colocou teu filho na escola regular primeiro. Sim. Tu entendeu? Sim. Então a gente também não pode socar a goela abaixo das crianças nem da escola, nenhuma situação, né? Por isso que tem que existir o equilíbrio, né? Então todo mundo tem que abrir a cabeça, os pais, a escola, né? E ver o que é melhor para a criança. Porque a criança vai te dizer, através dos comportamentos dela e da evolução dela, como é que tá sendo. Então, meu filho tem direito, ele vai ficar na regular sim, porque e vou enfiar água lá abaixo. Não é assim que funciona. A gente tem que ter o equilíbrio. É claro que as escolas têm que se adaptarem, se adequarem, tem sim, porque incapacitação,
em evolução, em preparo, em aceitação. E não adianta falar de inclusão só no papel, carimbar lá e dizer, eu tenho 16 autistas nessa escola, estou dentro da lei porque eu estou aceitando os autistas. Está aceitando, mas e aí? Está trabalhando diferenciado? Está em cima dessas crianças? Está observando a evolução de cada um? Né? Então, ele vai ser diferente, sim, ele vai se agitar mais, ele vai caminhar mais que os outros. Ele vai exigir uma atenção maior que as outras crianças. Mas aí tu tem que olhar para o teu filho e ver o que é melhor para ele. Então, enfiar a goela abaixo, eu não acredito que seja o caminho. Então, eu sempre fico muito grata em pensar assim, bom, se não der certo, eu tenho o Juscelino para me auxiliar. Mas ficar sem... Mas, assim, o que não pode pensar? Ficar sem socializar na escola, ele não vai. Ficar sem evoluir, sem aprender, ele não vai. Né? Ou numa coisa ou na outra vai dar certo. Então tem casos, às vezes, extremos que não dá certo. Nem na regular, nem na especial. Existem esses casos também. Né? Que daí tem que ser avaliado por toda uma equipe, né? Docente, tem que ver toda uma equipe multidisciplinar para essa criança, porque acontece caso da criança não se adaptar na especial. E só tem aquela ali. E também não se adapta na regular. Mas ela não pode deixar de ter os estímulos. E aí tem os planos B, C, D, que cada pai vai ver o que é melhor para o seu filho, né? Então, assim, eu penso muito nisso. Eu olho para o meu filho e vejo o comportamento dele. Tá tudo ok? Tá tudo caminhando? Então tá tudo certo? Né? Contato sempre com a escola, sempre com a professora, né? A professora vai me norteando, ó, mãe, isso, ó, aquilo. Então, sempre os ouvidos e a mente abertos para o diálogo, que nem tu falou, que é fundamental, né? Em qualquer coisa na vida da gente. E a gente vê, às vezes, em escola regular, a gente vê que, independente do município, que falta muita coisa, sabe? Muita melhora. Muita. Em questão disso, porque assim, ó, às vezes eu vejo assim, eu falo porque eu sempre pontuo o Capão, porque eu moro aqui. O Capão melhorou muito do tempo do Daniel até o começo até hoje, e precisa melhorar mais. E às vezes eu vejo municípios assim, ó, que pecam numa coisa muito simples que eu digo, sabe? O trabalho do auxiliar, o monitor dentro da sala de aula, ele não pode ser assim, ó, o auxiliar, vou citar o Brian, o Brian tem um auxiliar, tá lá, na sala com ele. Ou essas 15 dias tá, auxiliar tá lá. Mas faltou auxiliar na outra turma, tirou do Brian, botou pra lá. Não pode. Mãe, 12 de junho. Tu tem que continuar pelo menos um ano. Pelo menos um ano. Porque a gente sabe que a rotina daí, Brian. Tudo bem? Aquela questão de ter o auxiliar e continuar. Vou falar auxiliar, porque tem equipe multidisciplinar dentro da escola. Eu não sei como funciona, por exemplo, aí. Eu sei que esse assunto é complicado. A gente sabe que não é o município, a gente sabe que vários têm esse problema. Porque assim, eu vejo exemplo, que o pessoal da escola do município é diferente. Esse problema aí, Gui, ele começa desde o momento que a pessoa se inscreve para a vaga. Às vezes, a pessoa que se inscreve para a vaga, ela não está nem tendo noção do que é que ela vai fazer, para começar. Ela só vai ter noção do trabalho de um auxiliar, de uma criança especial ou de um auxiliar de turma, é quando ela chegar lá. E aí, a lei, ela ampliou muitas coisas, né? Então, tipo assim, 2 laudos, pode ter 2 laudos, né? Aí depois já fica uma só para uma... Então, assim, é complicado isso daí. É complicado. Então, assim, eu sei que... O que as pessoas sabem? Eu sei que o meu filho tem direito ao auxiliar em sala de aula. Né? Eu sei que... Mas, quando chega lá, que nem tu falou, tu chega lá na escola, a auxiliar, ela tá cuidando do Brian, do João, do Pedro, e tá se dividindo em 2 turmas, porque não tem outra pessoa para chamar, é o que eles dizem, né? É o que eles dizem. Não temos profissional, então, ou seja, tem. Então, se tu for acionar juridicamente, eles vão responder que tem. Né? Que ela tá ali. Só que não... só um pouquinho, desculpa, Gui. Não, isso é bem tranquilo. Não foi nada, né? Não foi nada dizer. Não foi nada. Mas eles vão responder que tem. Mas aí, mas tem de uma forma efetiva, de uma forma funcional, de uma forma que tá dentro da lei, que tá funcionando? É o tal do fiscalizar. Quem que fiscaliza? Nós temos que fiscalizar, infelizmente. Entendeu? Nós temos que ser fiscais. Então, eu trabalho como fiscal também. Então, tenho observado, assim, ó, as salas de atendimento especializado, que é onde trabalha o AE,
ela tem os recursos ali para as crianças. Então tem que ter o recurso tecnológico também, que é direito deles e, enfim, faz parte do aprendizado de hoje em dia. Muitas salas estão com computadores quebrados, que não estão funcionando. Ou seja, a criança está fazendo outras atividades, porque a professora lá, ela tem o dom da multiplicação e da mágica, então ela trabalha com os objetos que ela tem disponível ali para fazer o atendimento dessa criança, só que a tecnologia a criança não está tendo acesso, que ela tem direito. Está na lei, que é a tecnologia assistida. Né? É o acesso à tecnologia, é o acesso à máquina ali, a tecnologia assistida. Então, assim, mas isso aí leva tempo, a gente está olhando, a gente está se adequando, a gente está arrumando, mas, pô, já estamos entrando em junho. Eu estou observando, não falei nada ainda, estou observando. Ele é tranquilo, né? Mas e as outras crianças que precisam, né? Daquele acesso ali audiovisual, né? Às vezes tem uma atividade voltada para aquilo ali que só naquela máquina tu consegue fazer. Então tem tudo isso. É que eu sei, mas é só assim, sabe? Um dos órgãos fiscalizadores que faz funcionar, muitas vezes é engessado, tá? Não pode bater, ó. Por exemplo, cadê o vereador que vai lá olhar e fiscalizar? E vai buscar o recurso para melhorar, já que estragou, busca o recurso para fazer aquilo lá. Melhorar. Isso aí. Botar uma sala tecnológica melhor, buscou o recurso com fulano, deputado Beltrano, tá lá. E aí? Aí eu digo assim, é que é um hábito, não é todos os seres humanos, tá? Eu aprendi depois de alguns anos também por causa do meu filho. Questão de cobrar aquele voto que me pediram. Porque é ele que vai me ajudar. Eles são nossos representantes lá, né? Por mais que eles não representem às vezes, mas é esse que eu posso cobrar. Bom. Posso tentar um retorno. Mas a gente sabe como é que é, né? O papel é esse, né? O papel é esse, não está sendo feito. É a gente que tem que fiscalizar. E agora eu vi que a Helene colocou ali, ó, que é importante lá colocar. Só que tem uma coisa, sabe, Helene? Eu sou uma pessoa que fala, eu gosto dessa situação também de falar. Às vezes o conselho é para fiscalizar, mas também às vezes ele vai dizer que fiscaliza. Desculpa eu falar, mas vai ali, vai lá, uma reunião, vamos conversar e ficou na conversa e disse que foi fiscalizar. Mas faz parte. Ainda bem que tem. Porque se não tivesse o conselho também, a gente ia ter mais uma função também para correr atrás. Onde é que vai buscar a fiscalização? Mas uma vez teve um programa de televisão que dizia, cadê o dinheiro que estava aqui? Então, assim, não só falando financeiramente, né? Tem os conselhos, tanto de educação quanto de saúde, eles são aí o caminho, né? Para essa fiscalização. Então, o que a gente escuta, né, Gui? Eu sou uma pessoa bem paciente, eu geralmente vou na manha do ganso, como diz a minha avó, passinho de bebê, vou analisando, vou esperando, vou aguardando, mas enfim, chega um momento que tem que ser feito, né? Porque precisa daquilo ali. Não adianta dizer, tem atendimento educacional especializado, tem a profissional lá, mas não tem os recursos para ela. Então, esse atendimento não vai ser efetivo. Esse resultado não vai ser efetivo. Vai gerar mais complicação, vai gerar mais fila no CRAI, vai gerar mais tumulto na sala de aula, e assim por cima, entendeu? Então, uma coisa mal feita vai gerar outras situações que vão gerar gasto também. Então, vamos lá, vamos partir lá do princípio, e vamos começar fazendo as coisas assim, corretamente, as etapas corretas, para que lá no final o resultado seja positivo. Se não terminou bem, é porque não é o fim ainda. Né? Então a gente tem que fiscalizar, assim, nós pais temos essa função. Não é jogar ali para dentro da escola, passou do portão assim, pronto, agora é responsabilidade da escola, elas que se virem, né? Vou me livrar um pouco. Não é assim que funciona, não, gente. Porque nossos filhos, eles são, além de ser, né, o nosso espelho, a nossa responsabilidade, a gente também tem que pensar assim, ó, se fosse comigo, né? A gente tem que pensar assim, poxa, não podemos ser egoístas, a gente tem que pensar numa forma geral coletiva, porque eles convivem em sociedade, né? Eles vão para a sociedade depois. Então, tudo isso aí vai refletir lá na frente. Então, tem que pensar numa forma coletiva, sim. Com certeza. Penso assim.
É que a gente sabe que tem o trabalho, eu sempre digo, o trabalho coletivo ele é muito importante. Se na verdade ele é muito Então ó, importante. é a família, é a sociedade, é a escola, é aquilo que eu estou dizendo. Se eu sozinha ir lá fazer né, ligar, pedir, não vai acontecer nada. Né? Só uma andorinha sozinha não faz verão. A gente Né? sempre Então, fala, né? para isso tem aí os movimentos, o nosso movimento, né? Que eu tô aqui vestida com a minha camiseta do É, autismo, ó, que o sim, nosso movimento ele é muito importante. Ele é muito importante. Eu não participo ainda da forma como eu gostaria, mas depois de formada eu quero ver se eu consigo. Daí a gente tem que medir o tempo, né? E no momento eu não tô com esse tempo de me dedicar mais. Mas eu quero me dedicar mais porque eu quero batalhar por isso aí junto com a mas a associação, gente sim. que a gente sempre tem quando a gente se envolve, não sei, não é que você tem, a gente tem o filho especial, a gente sempre acaba tendo isso, sabe? A gente tá tentando te formar, se Deus quiser vai conseguir, com certeza vai Não, te é que formar. eu não tive, E eu tive a oportunidade, mas enfim, tem, veio os filhos, veio a dificuldade, veio a família, os anos foram passando, eu fui atrás de outros sonhos que hoje não são mais possíveis. Então, o sonho possível hoje é esse que eu tenho que correr atrás e é esse que vai dar retorno para mim e para minha é, família, é isso que eu digo. né? Então, é pensar no hoje, né? Eu sempre digo nessa questão, daí tu vai te formar porque tu tem uma ideia de fazer, de ajudar de uma maneira. Eu comecei a faculdade de educação física e tive que trancar, mas tenho logo já vou retornar de novo. E eu tenho um projeto comigo que eu tenho uma ideia de depois que eu me formar, de ter isso, sabe, das pessoas, das famílias mais carentes, eu conseguir trabalhar a educação Eu física em torno também, dessas famílias, entendeu? É uma coisa também. minha. Mas gera custo, gera. Ah, gente, assim, ó, me Uhum. desculpa. Eu também. É, gera custo, não gera custo, a gente cria É, isso, a gente quer, e a gente sabe que acaba com. De alguma maneira ou outra, a gente sabe que a gente consegue fazer. conta Ô, Bárbara, eu comigo vou. aí, Gui. Sim, com Conta certeza. comigo para esse Ah, projeto aí, porque eu sou uma pessoa assim que eu tento muito. Eu tô sempre pensando no mundo melhor, sabe? Eu sonho muito com um sim, mundo melhor. E porque às vezes a gente parece meio louco, né? Falando para as pessoas assim, às vezes o pessoal olha e diz assim, essa guria é louca, só pode ser louca. Porque o que ela Mas pensa assim não vai. mas é que nem isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui que eu faço aqui é um espaço que eu criei para mim fazer as coisas aqui, que é. Eu não me envolvo com isso, eu não trabalho com comunicação e coisa. Meu trabalho é totalmente diferente disso, Tu não porque eu ganha gosto nada de ganhar. financeiramente, né? De Nada. volta. Poderia trabalhar em torno disso para ganhar financeiramente. Tem amigos meus que me apoiam no seguinte, eu vou te explicar o que me apoiam. Eu precisar de alguma coisa, me ajuda. Mas não é apoio financeiro. Eu pedi, posso falar a marca de vocês, o trabalho de vocês, eu posso divulgar aqui quando eu falo? Posso. Eu pedi. Não é estão me ajudando e eu preciso falar. Não. Já me perguntaram, já falaram também nesse que tu tá ganhando dinheiro, por isso tu faz. Não, não ganho nada. Eu sempre ganho, assim, eu conheço mais conhecimento, mas mesmo assim, eu ganho um coração puro Sim. e ver que hoje, por exemplo, assim, a live muito boa, a gente nem viu o tempo dela, continua conversando normal, porque a gente sabe, assim, é um conhecimento que a gente está passando. Eu sempre falo, vai ter 20, 30, 100, 500, 1000 pessoas assistindo, quem assistiu alguma coisa vai tirar de proveito. E isso é que eu Sim. tenho comigo. É uma coisa que eu aprendi e vou aprendendo cada dia, né? Porque ajudar o próximo, eu sempre digo, é tão fácil. Eu não sei por que as outras pessoas às vezes não entendem que é tão fácil. Porque só ganha com isso. Não perde, só ganha. É Eu verdade, Gui. vou te perguntar uma coisa, Bárbara, assim, ó, a gente conversando antes de fazer a live, né, quando eu te fiz o convite, tu até perguntou se podia. E agora eu quero que tu explique um pouco do teu trabalho, que é a tua renda extra, que é a questão do teu trabalho das cestas, das coisas que tu faz, é mais fácil tu explicar do que eu, né? E pode fazer o merchan, pode fazer o que tu achar de interesse aí, porque o espaço também é para isso. Tá. Atualmente eu tenho, hoje assim, é uma empresa, tem o MEI, tudo direitinho, né? A Best Cestas e Presentes. Como é que ela surgiu, Gui? Ela surgiu lá na pandemia, quando eu me vi desempregada. Eu já tinha passado no concurso aqui, só que assim, sabe aquele momento que tu te vê desesperado e tu não sabe para onde correr? Eu sempre fui uma pessoa que tive o meu dinheiro, né? Eu sempre ajudei em casa.
Não me sinto confortável em deixar só o meu marido batalhando. Eu sempre gostei de ter as minhas coisinhas, sempre gostei de comprar minhas coisinhas, comprar as coisinhas pro meu filho, e eu me vi numa situação difícil. Bom, a pandemia foi uma janela aberta para o mundo aí, né? Teve muita coisa triste, teve muita. Mas só que assim, ó, a gente mudou. Todo mundo mudou de lá para cá. Quem tá aqui agora ainda com a gente viu muita coisa, né? A gente viu quem ajuda quem, a gente viu quem é altruísta, quem é egoísta, a gente viu quem pensa em si, quem pensa nos outros, a gente via isso quando a gente ia no supermercado. Então Deus foi tão bom para mim que eu comecei a trabalhar com bolo para fora e doce, salgado, virei boleira. E uma boleira de mão cheia. E uma boleira que nunca tinha feito um bolo na vida. E comecei, sempre fui boa cozinheira e ser de família. Todas as mulheres da minha família são ótimas cozinheiras. Só que eu precisava de uma renda extra. E o capital muito curto, a gente morava num local de difícil acesso, a gente morava num local muito simples. E aí eu dizia, meu Deus, me dá uma luz, Senhor. E aí vinha chegando a Páscoa, e eu pensei, vou fazer uns ovos de Páscoa aí para vender. E dos ovos surgiu as cestas, e das cestas eu nunca mais parei. Porque daí uma pessoa me pediu uma cesta. Pode parecer uma bobagem, tem gente que diz, eu não gasto dinheiro numa cesta, acho tão... já ouvi falar isso, é só jogar as coisas ali para dentro, botar um saco, fechar e deu. Não é isso. Eu tenho investimento aqui, olha, eu não sei. Eu já tenho coisa para montar uma loja, eu acho. Porque assim, eu já entreguei cesta de uma mãe lá de Manaus para um filho aqui, que fazia 20 anos que não via. Eu já reconciliei casais. Gente, eu levo a alegria. E não tem quem é que vai receber uma cesta e vai ficar de cara feia. Né? Ninguém vai ficar de cara feia. Todo mundo já te recebe com um sorriso na cara quando tu leva a cesta, né? Então, para mim, aquilo ali já valeu. E começou a dar certo, e hoje é uma renda extra que é uma renda importante na minha casa hoje, que contribui. Então, assim, é um trabalho que eu levo muito a sério. Gostaria que as pessoas olhassem com outro olhar, porque no começo tinha muito aquela coisa, vende fiado, te pago depois, e aí não recebe mais. Outro tem que estar sendo chata e estar cobrando, porque as pessoas acham que não vai fazer falta para ela esse dinheiro, a gente faz falta para mim. Porque como é que funciona o começo de um trabalho? Tu tira de ti, tira do teu bolso, para montar as cestas ali para sair vendendo. Ali está o meu dinheiro. Então ali tem o meu lucro. Muito baixo às vezes, porque como eu não tenho aluguel, luz, eu não tenho um espaço, eu trabalho na mesa da minha cozinha, então o lucro é baixo, é 30%, 40% em cima, não é 100%, como as pessoas pensam. Então assim, o meu dinheiro está investido ali, eu preciso receber ele. Tá? Então eu tenho planos de melhorar, de aumentar, só que daí a gente tem a questão de tempo, que a gente não tem, e de investimento, e isso tudo vai muito dinheiro, né? Então, assim, tudo no tempo de Deus. Então, hoje eu estou muito satisfeita com esse meu trabalho, além de ser uma terapia para minha cabeça, porque como eu gosto de ficar ali sentadinha, decorando a minha cestinha, fazendo meu lacinho, e é um lacinho diferente do outro, é um mais bonito que o outro, e eu fico apaixonada nos lacinhos, depois não quero vender os lacinhos, que eu me encanto nos lacinhos, e assim vai. E aquilo ali é uma terapia para mim, além de ser um trabalho muito bom, muito importante. Com certeza. Por isso que eu acho que é importante. Obrigada pelo espaço, Gui. Espaço tem sempre. Até depois eu vou te pedir direitinho, porque eu vou começar a falar do teu trabalho aqui também. Tá bom, obrigada. É mais espaço para ti. Sabe que agora eu tô com um projeto aí, além de me formar aí, que é um projeto, eu tô com um projeto de fazer uma lojinha aqui na frente da minha casa, do meu jeito ali, para me poder receber as pessoas, tipo uma floricultura, alguma coisa assim, mais para frente. Então eu já tô bolando esse projeto, ele já existe, e eu tenho certeza que vai dar certo e Deus vai prover. Vai sim, com certeza. Bárbara, vou te fazer uma pergunta agora, essa é mais pro fim, tá? Tá. Porque eu sempre faço, toda vida eu faço essa pergunta para todos que participam aqui, tá? Aí depois eu vou te pedir para te dar os agradecimentos finais. Faz parte da... Tava tão bom, né? O que tu espera da inclusão? Eu acho que a inclusão, Gui, ela já está acontecendo, tá? A gente faz acontecer ela.
Mas é que nem eu falei antes, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Eu gostaria de ter mais participação. Eu sonho, assim, com uma sociedade inclusiva, não só com uma escola inclusiva. Eu sonho com uma sociedade inclusiva, eu sonho com uma família inclusiva, eu sonho com um mundo inclusivo. Porque hoje eu estou vivendo uma situação, assim, familiar bem complicada e percebo, assim, ó, como a gente não quer para aquela pessoa o que tu passou na vida, nossas experiências de pai e mãe, vamos dizer assim, né? A gente fala para os nossos filhos, não vai por esse caminho que vai dar errado, não vai por cima, vai por baixo, mas as coisas têm uma ordem natural para acontecer. E é assim com os nossos filhos especiais, eles nos guiam. Como é que a coisa inverteu de tal forma e funciona dessa forma, né? Agora a coisa inverteu, eles nos guiam, que nós vamos de acordo com o passinho deles, né? Então, assim, a inclusão, ela começou dentro da minha casa, aí por causa do Brian, ela já chegou na minha vizinha, que a minha vizinha não sabia o que era autismo, não convivia com o autista, e agora ela já conhece o Brian. Esse dia ela estava me dizendo, agora eu conheço o Brian, eu conheço o que ele gosta, o que ele não gosta, o dia que ele tá bem, o dia que ele não tá bem, e já chegou na outra vizinha também, então ela penetra corações, ela penetra casas, ela penetra vidas e ela muda essas vidas. Então, o meu sonho de inclusão é ver essa mudança acontecer. Eu poder ver o meu filho participar dessa mudança positiva aí. Mas vai. Vamos torcer que vai. Eu sempre assim, a gente tem isso com a gente vai levando e com certeza vai dar tudo certo. Agora, Bárbara, assim, ó, aquilo que eu até achei que eu faço até careta, porque todo mundo que participa aqui, eu quero ficar a noite toda conversando. E agora só quero que tu faça. Tá melhor que uma roda de chimarrão, né? Tá muito bom. Nossa, é sempre assim, conversa. É por isso que eu sempre digo, sabe, pessoal, quem está assistindo aqui assim, ó, o projeto ele não é meu. O projeto Bate-Papo ele não é meu. O projeto é de vocês, é quem está assistindo, é quem vem participar aqui. Eu não faço nada mais do que eu sempre falo. Lá em cima pediu, então vamos tentar mostrar um pouco como é que é. Então é aquilo que eu digo assim, o espaço é nosso, a gente está aqui para conversar, tanto que a Bárbara já vai receber convite de novo, assim, ó, logo eu vou te convidar de novo para a gente conversar, porque a gente sabe que assunto não falta. Quem vivencia esse mundo que a gente vive, a gente não é diferente de ninguém, tá? A gente não é louco, não é nada, nem, tá? A gente tem as nossas loucuras, a gente sabe que tem. Mas esse assim, mundo como é que é? De médico em louco, todo mundo tem um pouco, né? Com certeza. Então é aquilo que eu digo assim. Peço agora, Bárbara, tu faça teus agradecimentos finais, que depois eu encerro ela com aquela satisfação gigante de ter conseguido fazer essa live, que a gente sabe que essa live já era para ser feito antes, mas eu sempre digo, é Deus, não era para ser aquele dia, é para ser hoje. É no tempo de Deus. Com Quero certeza. agradecer, Gui, primeiramente a ti pelo convite, né? A tua pessoa, a pessoa que tu é, né? Sempre generoso, atencioso, prestativo, bondoso, tudo de bom numa pessoa só. Abrindo esse espaço sempre pra gente. Tu nem me conhece, né? A gente nem se conhece pessoalmente, eu acho que a gente se viu uma vez, mas eu te admiro demais, Sim. sabe? E às vezes tu me manda mensagem de o que tu precisar, e eu sei que se eu precisar eu posso contar mesmo, sabe? E tu também. Eu te digo a mesma coisa pra ti. E a gente é assim, né? Então eu queria agradecer muitas pessoas que assistiram a gente aqui, meus amigos, meus colegas, Elaine, os pais, as mães, todo mundo que não pôde, tranquilo, assiste depois. Porque o que a gente está falando aqui é comum pra gente, né? Porque a gente vive isso, às vezes não é comum para quem não vive, pode se tornar um assunto chato, mas é um assunto muito importante, porque eu estou aqui tentando explicar o porquê que a minha vida mudou, por que eu mudei, por que as minhas prioridades mudaram. Eu mudei como pessoa, mudei como mãe, mudei como tudo na minha vida, eu não sou mais a mesma pessoa, porque as minhas prioridades mudaram, e a tendência é mudar mais ainda. Então, assim, hoje eu não penso só em mim. Eu não penso num sapato novo, numa bolsa nova, mais como eu pensava antigamente. Não. Esse tipo de coisa, de status, de posição social, isso tudo cai por terra quando tu vive um amor de verdade, sabe? Que é esse amor que a gente vive, que é o que vale a pena e o que a gente vai levar dessa vida. O resto tudo vai ficar. Então eu quero deixar um recado aqui para algumas pessoas que no meio desse caminho eu perdi algumas pessoas, ganhei outras pessoas, que a gente perde também algumas pessoas por essa situação. Não é frescura, é muito difícil,
É muito difícil eu receber visita num dia que meu filho está agitado. Obrigada por quem entende. É muito difícil eu visitar alguém também. Obrigada por quem entende. E obrigada por esse espaço, Gui. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Só tenho que te agradecer por tu ter disponibilizado o tempo. A gente diz, mas vai lá, convida que participa. Não é, a gente sabe que tem isso também, tem que ter uma agenda, tem que ter um tempo. E não, é que nem o meu filho, agora que ele se sossegou o facho dele lá, porque a gente tem a rotina, tomar banho, janta, aí tem o programinha de TV que ele gosta de ver, e novela e cama, né? Então tem que ser todo dia a mesma coisa. Então se eu saio, ou se eu vou fazer um curso, se eu vou para uma aula, ele já muda o sono dele, já não vai ser a mesma coisa. Então, assim, é tudo dentro do script, né? Que nem uma novela, tem que ser tudo. É o roteiro sempre o mesmo, né? Com certeza. E é o que eu sempre digo, né? A gente abre o espaço, mas o espaço é de todos. Então, hoje eu só tenho que te agradecer. Então tá, Bárbara. Um abraço, tá? Até a próxima. Com certeza, logo, logo eu vou fazer o convite, porque eu sempre gosto de estar em volta de pessoas que eu tenho um carinho muito grande, como tu me falou. Eu, se não me falha a memória, eu te vi uma vez só, tá? Foi numa festa da associação. Eu acho que foi na associação. Acho que foi na associação. Tá, então eu digo assim pra ti assim, ó, mas só que aquilo eu crio vínculos com pessoas, amizade, às vezes até sem conhecer pessoalmente, porque eu sempre digo, eu sinto isso, sabe? Isso eu acho que Deus me deu a oportunidade de ter isso, então eu tenho gratidão a ter todas as pessoas que estão na minha volta, e tu é uma delas, tá? Te agradeço mais uma vez, e se Deus quiser, logo logo a gente está aí junto aí conversando de novo, tá? Um abração, fique com Deus. Um abraço, Gui, tu também, fica com Deus. Obrigada a todos, tchau, tchau. Pessoal, mais uma vez agradecer a todos que participaram, tá? Quem comentou aí, se a gente não falou algum nome, eu só digo assim para vocês, agradeço a cada um que participou, todos que participaram, tá? A live vai ficar salva. Logo, logo também ela já vai estar no meu canal no YouTube Bate-Papo com Guilherme Silva. E só tenho a agradecer a cada um por vocês verem um pouco do que é a nossa vida, do mundo da inclusão, das famílias, dos filhos autistas. Então, só tenho a dizer para vocês, não só pelas famílias autistas, mas todas, tá? Com síndromes, as suas deficiências. A gente vive, que é o nosso espaço, a gente está num mundo onde todos vamos viver juntos, então eu só tenho a agradecer a cada um. Ótimo final de semana a todos, estamos numa quinta-feira, chegamos numa sexta-feira aí logo logo, que Deus abençoe cada um, e como eu sempre falo para vocês, tá? O Bate-Papo é para vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, não deixem de curtir, compartilhar e me seguir, tá? Bate-Papo com Guilherme Silva, canal do YouTube e o Facebook Guilherme Silva, onde está o Bate-Papo. Um abraço para todos e fiquem com Deus. Até mais.